pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro programa, né, Sêmio? Isso. Do Centenário Severino Lopes. Sêmio, você se auto-intitulou hoje, ou intitulava esse cargo de... Eu sou coordenador do Centenário. É isso aí. Muito bem. E além de coordenador do Centenário, conhece muito a história do Severino Lopes, né? A gente vai para esse bate-papo. Olha... Assim, conhecemos, você conhece mais do que eu, mas eu acho que ninguém conhece mais do que os filhos. Verdade. Então, por isso essa alegria de receber os 4 filhos aqui, segundo Cláudio Lopes. O quinto está conosco aqui também, infelizmente Carlos já deixou esse plano, mas é dizer que vamos conhecer mais desse homem que marcou a vida de tantos, através do olhar dos filhos, começando pelas 2 filhas. Então queria saudando vocês, agradecendo a vocês, a dizer assim, as 2 são tão novas que eu não sei nem quem é a mais velha das 2. Quem é a mais velha das 2? Muito bem. 7 anos mais velho que ele. Como é a escadinha lá? Carlos, depois eu, Marcos em seguida, Cláudio e Cláudia. Cláudia e Cláudia. Cláudia era a caçula. Era caçula. Cláudia não ciscava na beira da lagoa. Não, ela não limpava. Nos sábados ele nos colocava não só os filhos, mas também a família, tanto da parte da minha mãe como os meninos, né, os sobrinhos. Ele nos levava, queria ou não quisesse, mas nós íamos, e aí ele dava atribuições para cada um de nós, né? Os meninos iam com ele para, não sei se eu estou enganada, Marcos ou Cláudio podem me corrigir, mas eles pegavam as cestas para fazer alguns serviços lá em outro espaço, né? E na beira da lagoa, na frente da casa dele, as meninas com esse serviço mais leve, de limpar a lagoa. E caso ele voltasse meio-dia, 1h, se a gente não tivesse limpo a lagoa, a gente não podia almoçar. Olha só. Nem tomar banho. Mas o banho, quando ele dava as costas, a gente tomava. Pois é. Mas olha, aqui, antes de ligar os microfones e as câmeras, você falou que Cláudia não ciscava a lagoa. Então, Cláudia não ciscava. Ela está dizendo que ciscava, né? Não, eu falei que ele não deixava tomar banho, né? Não, mas ciscar a lagoa. Você era privilegiada por ser a caçula? Olha. Não sei. Será que a gente vai descobrir logo no início aqui do bate-papo quem era o preferido de Severino Lopes? Olha só. Vamos. Spoiler, aguardem. Não, é cenas dos Durante próximos o capítulos. bate-papo, A talvez gente vai vocês descobrir. possam, né? Descobrir. Olha, a gente tem um roteiro que a gente nem quis apresentar, né, para os filhos, para a gente ir batendo papo aí com vocês. Mas, vai lá, Maurício. Isso aí, olha só. Aquela pergunta, né, que a gente estava conversando aqui também. Era pai, painho, papai? Papai. Como vocês chamavam? Doutor Severino Lopes, papai. Papai. E como é que era a relação dele com vocês? Assim, ele separava o homem profissional do pai, do papai, quando estava em casa? Conseguia ter essa divisão? Eu acredito que sim, assim, no meu ponto de vista. Para mim, era o pai que, assim, era o respeito. A gente tinha até um certo receio de... Eu sempre fui muito questionadora com ele, né? Pode falar? Pode. Respeito, medo. Era medo e medo, respeito, né? medo. Os dois, né? Isso. Era medo e respeito. E daí eu sempre fui muito questionadora com ele. Por que o senhor está fazendo isso? Por que eu não posso ir? Porque, na verdade, eram muitos nãos durante a minha adolescência, né? Por que eu não posso ir? Por quê? Então, assim, era muita cobrança da parte dele para mim, mas eu também queria que ele me desse um retorno em relação a isso. Eu gostava de festa, eu gostava de sair. E, assim, no meu entender, eu nunca ouvi ele dizer um sim para mim. E quando eu fiz os 18 anos, né, eu nunca deixei de dizer nada para minha mãe, como ele já não queria que eu saísse, ou namorasse, ou brincasse, eu disse, mãe, papai não deixa, mas eu estou dizendo à senhora que eu vou. Então, assim, o medo dela em relação a isso, a ele descobrir, era muito grande, né? E eu lembro que uma vez eu fui para as festas, porque as festas a gente ia a pé e voltava a pé, e sempre eu estava rodeada de primos e primas que morávamos todos perto, aquelas festas do América. E na hora que eu cheguei, 5h da manhã, ele estava, porque acordava cedo, o meu quarto era vizinho dele, que a casa era grande, comprida,
Aí ele Lascou-se, né? abriu a porta, eu estava acabando de chegar com um sapato na mão. Pra não fazer barulho. Aí ele disse, você vem de onde? Eu disse, da missa. Da missa. Você é atrevida, você vem da missa, você nem gosta de missa. Aí eu fechei e fiquei. Ele, é sua filha, babá, com mamãe. Com doutora Isabel. Com mamãe. Então era assim, as situações, assim, os namoros. E eu vejo, para mim, ele era aquele pai que tinha várias atribuições profissionais, mas era um pai vigilante. Não só com os filhos, mas com os sobrinhos, depois com os netos, que ficaram morando um tempo por lá, né? Era desse jeito, assim, muito vigilante, muito dedicado à família. Né? Pode perguntar mais. Ô, Cláudia, e nessa pegada daí, eu costumo dizer que os irmãos mais velhos abrem portas, amolecem os corações e quem vem depois pega as portas abertas. Mas tinha também esse medo da severidade do doutor Severino? Tinha muito, porque mamãe transmitia isso pra gente, né? Então, assim, eu tinha tanto medo que às vezes eu não conseguia dar um bom dia a ele. É mesmo? Muito medo. Mas aí depois, com o tempo, né? Eu fui, inclusive, uns 3 anos antes de ele falecer, eu tive uma oportunidade de ter um encontro pessoal, né? Mais profundo, assim, com ele. Mas eu tinha muito medo, muito. Eu já não tinha esse medo. Fora do normal. Pulava a cerca, pulava passava debaixo das portas, fiz logo a chave para eu poder sair. Olha aí. E eu, como era muito junto a Carlos, eu dizia que ia sair com o Carlos para as festas, né? E Carlos disse, olha, se vire, porque eu vou namorar. Entendi. Mas era um cúmplice para sair de casa, né? Ele pra não queria ser sair. Mas Carlos não gostava muito de festa, né? Ele vivia nas festas. A gente está gravando hoje, gente, aqui na Destar Podcast. E aí a gente, fora a infraestrutura maravilhosa, a gente disse que era essa informalidade, os 4 irmãos batendo papo sobre o pai, a figura do Dr. Severino, esse homem marcante para a vida de quem cruzou com ele, né, nesse plano, como também é um bate-papo de irmãos. Então vocês estão escutando a voz ao longe, é de Cláudio Lopes. Aí eu pergunto ao nosso querido Jean Rocha, não capta, Jean, a voz de Cláudio? É dizer assim, inclusive, Cláudio depois vai me contar aqui no ar pra gente, viu, Maurício? Sobre as histórias do irmão, que infelizmente também partiu, mas que... Diga daí, veja se eu conto direitinho. Diz que teve um dia que ele tomou foi visitar a namorada e desmaiou. E como é que você ressuscitou seu irmão? Ele saiu numa quinta-feira para beber, saiu bebendo, e no domingo ele foi para casa da namorada, né? E chegou na casa da namorada, morava ali perto da polícia militar, e chegou, e do jeito que chegou, caiu, bruf! E ele era diabético, tinha problema de hipoglicemia, e ela começou a chamar ele, e nada. Aí ela me ligou, naquela época não tinha celular, acho que ela ligou pelo telefone fixo, me encontrou em algum canto, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele estava lá, arriado. Eu já fiz de tudo, eu acho que ele está morto. Aí eu cheguei no ouvido dele e falei, ele deu um pinote, e ela disse, o que você disse? Eu disse, não, falei com ele. Aí depois de muito tempo eu disse, né, seu papai está chegando aí. Olha só. Outra boa que complementa essa história é que papai percebia que Carlos saía e não voltava. Então ele disse, Márcia, você sabe onde Carlos está? Eu disse, não sei, porque eu sabia os barzinhos que ele frequentava. Ele entra aqui no carro. Não, mas eu não sei, você sabe. Então tinha o postinho embaixo, lá na Orla Marítima. Na Orla Marítima. E ele sempre ia para lá, né? Eu não sei se hoje ainda tem, não, né? Tem mais não. Um posto de gasolina que tinha essas... Na Praia do Meio. Na Praia do Meio, né? E aí quando eu passei, eu ia... Papai dirigindo, eu do lado... Quando eu vi Carlos fazendo festa, né? Em cima da mesa. Eita. Aí, dançando em cima da mesa. Aí ele disse, vá lá chamar ele. Aí eu chamei várias vezes, ele estava nem aí dançando e cantando. Aí eu falei com o dono do bar, disse, olha, papai está ali, está chamando o Carlos. O senhor, por favor, chama. Aí ele disse, ó, seu pai está chamando. Aí disse, não. E aí insisti.
Aí eu disse, Carlos, papai tá ali chamando. Ele ficou bonzinho na hora, desceu e entrou dentro do carro. Acho que tivesse na época bafômetro, nem pegava, né? Não, ficou bom na hora. Ficou bom na hora. Olha, são histórias que a gente está registrando, né, Maurício? Maurício, ele lidera, gente, uma equipe que ao longo desde o ano de 2023 vem preparando o centenário do Severino Lopes. Ele está liderando aí um livro que está sendo editado, está nos últimos passos e que vai ser publicado às vésperas ali, o grande momento que é setembro desse ano de 2024. E a busca da gente gravar e começando a primeira vez que vocês estão vendo o selo do centenário do professor Severino Lopes. E a gente está gravando esse primeiro episódio do podcast porque, assim, Cláudia e Márcia, para a nossa geração o livro é fantástico, mas para os nossos netos, o podcast é a melhor maneira de escutar de quem viveu do lado dele essa história desse homem tão marcante, né? Mas vai lá, vamos lá. E essa influência na vida de vocês, para o profissional? A minha foi total. Eu recebi muita pressão para seguir a medicina, né? Mas desde muito cedo eu me questionava, era uma criança talvez muito carente de conversa, de diálogo, porque eles trabalhavam muito. Mas eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria que o senhor me dissesse isso, cala a boca. Era o que eu escutava mais, cala a boca, só me obedeça. Então, muito questionadora, eu fui fazer psicologia. Sim. Né? E fui aluna dele, depois trabalhando mais tarde no hospital. Todas as quintas-feiras nós tínhamos as reuniões da equipe multidisciplinar, né? E eu aprendi muito com ele. Muito. E Cláudia também foi, com trabalhou. Com certeza, era exemplo em tudo, né? Ele nunca dava o peixe, ele sempre dava a vara para a gente pescar, né? Então ele sempre dizia assim que o exemplo começa com os de casa, né? Às vezes tinha algumas regras, algumas leis lá no hospital e quando a gente queria ultrapassar, eles diziam, vocês têm que dar exemplo, tem que ser exemplo, né? Era sempre uma referência muito, muito grande em tudo. Um visionário, né? Na verdade, né? Grande. Logo cedo ele me colocou em vários setores do hospital para eu trabalhar. E antes de chegar no hospital, eu trabalhava na Itu Carrilho, né? Bem cedo, já no setor de psicologia. Eu recebia aquelas crianças que vinham, né, com alguns problemas, e eu ficava na antessala da psicóloga. E ali ele observava, depois a gente comentava, ele fazia algumas reuniões, e aí se passaram 2 anos, eu ia estudava, né, no ensino médio, e depois de 1 hora eu pegava o ônibus e ia para Itu Carrilho, que era na Amitas Barros, lá no finalzinho, onde hoje é a PAI. Sim. Né? Do outro lado era a clínica Itu Carrilho. E foram 2 anos iniciais que eu trabalhava lá e eu não recebia nada por isso. Aí mamãe era que me dava o dinheiro do ônibus. Aí, não diga nada para seu pai, não diga nada para seu pai. Não, deixa, depois eu digo para ele. Não, mas eu lhe ajudo. Ela não queria que eu questionasse isso. Aí eu disse, não, eu vou falar para ele. Papai, já faz 2 anos que eu trabalho aqui, né? Todos os dias eu nunca faltei e trabalhava no setor de estimulação precoce, com a equipe e tal, e eu não recebo nada, não recebo um salário. Ele disse, você precisa? Então, assim, essa valorização, sabe? Eu passo para os meus filhos hoje, cada tostãozinho, cuidado, a questão financeira, né? Esse, sabe, de muito controle, tudo por tudo. É assim. Vocês falam muito do seu Severino, doutor Severino profissional, o professor, o médico, a disciplina que ele passava para vocês, que ele passou para vocês, que deixou frutos, né? E o momento de lazer. Quem era o Severino Lopes no momento de lazer? Ele desligava a cabeça do... Para mim, os melhores momentos, assim, os mais importantes momentos da minha vida, ele estava presente. Eu tive um câncer com metástase, e ele disse, me espere, ele falou para o médico, eu estou chegando, ele estava viajando, estava num congresso, que eu vou querer ver a cirurgia dela. Depois, as gestações que foram de alto risco, todas 3 ele estava presente. Então, assim, ele era muito duro,
mas o duro o suficiente para formar esse caráter que nós temos hoje, né? De honestidade, de responsabilidade, de disciplina, pontualidade, né? Ele disse, Márcia, se você... Eu passo porque ele deixava a gente na escola, né? Ensino médio. Aí eu disse, eu não vou mais não, porque papai vai muito cedo, eu chego muito cedo. E eu fiquei dormindo, ele bateu no quarto e disse, não vai não? Eu disse, não. Então, assim, ele me dava castigo por isso, né? Não vai, não pode, não deve, pronto. Por isso você não vai sair, por isso você não vai. Mas eu acredito, assim, sinto, né, esse pai muito presente. Conversava o suficiente para dizer não deve, não pode. Né? E formou esse caráter que a gente construiu, né? Ô, Cláudia, e era um homem duro, mas pelas palavras de sua irmã, era um homem muito família. Então, assim, o que era, por exemplo, momentos família para Dr. Severino? Tipo, aniversário, ele gostava de estar presente. O que era um momento família para Dr. Severino? Sempre, ele era muito presente. Em todas essas circunstâncias, ele estava presente. Unia os filhos, os primos. Fazia sempre muitas brincadeiras. Ele levava a gente para o Bonfim, que como ele ficava obrigando a gente a ir, eu não gostava. Às vezes eu me lembro, eu pequena, ele pegava, Márcia estava dormindo, ele pegava a rede dela, acorda assim, a preguiçosa. Ou então colocava os cachorros para ficar lambendo o rosto dela, para acordar. E quando chegava lá na fazenda, ele levava todos, o carro era cheio, na época era uma rural, era cheio de sobrinho, de primo. E tinha sempre, na bagunça. Aí era gato no pote, corrida de limão, corrida no saco. Até o último ano de vida dele ele fez. Ele sempre era muito... Semana da Criança. Ele sempre fazia isso. Eu vi uma imagem esses dias dele que ele adorava... Cláudio me narrava, ele de cadeira de rodas, ele no final da vida, gente, perdeu a perna, né, pela diabetes. Ele de cadeira de rodas, mas fazia questão do Dia das Crianças de distribuir balas. Né? Tinha isso. Confeito. Bala não. Bala que bala que... É dizer não que... Não era só distribuir bala, é o que ela falou. Ele fazia o Dia da Criança. Aí tinha pau de sebo, aí tinha todas aquelas brincadeiras que hoje não fazem mais. Gato corrida no de pote. saco, aquele cabo de guerra. Andar com limão na colher, aquela competição de limão. Gato hoje no pote. ninguém mais faz. Ele fazia todo ano. E botava o gato dentro do pote, né? Para você subir. Filhos, parentes. Tem aquele pau de sebo, né? Pronto, Não, gato no pote, aí a pessoa ficava com os olhos vendados para você ver onde era que estava o gato para colocar. E tinha um gato dentro do pote. Tinha um gato. Aí quando derrubava o gato, conseguia que o pote fosse quebrado, aí tinha muita bala e as crianças caíam. Bala não, Confeito. E o gato, se pegasse o gato, ganhava um dinheiro. O camarada levou um tiro, ele foi enfeitado. É dizer que Dr. Severino, nessa figura marcante, termina fazendo com que ele se eternize. Eu vejo ele eternizado no bate-papo de vocês, ele eternizado nos alunos que atravessaram a vida do professor Severino e que termina sendo essa figura marcante, apesar de há mais de 20 anos estar ausente desse plano aqui conosco, ainda é presente na vida de todo mundo. Os filhos de vocês, os netos, eles tiveram a oportunidade de conviver? Como é essa figura do vovô Severino? Meus filhos, eles lembram muito. Minha filha, agora, ela estava morando fora, chegou, ela tem memórias, assim, impressionantes. A última viagem que papai foi, que mamãe não queria ir, porque disse que ele estava dando muito trabalho, papai já estava com a perna amputada, inclusive foi nesse ano que ele fez a passagem, ele queria viajar com a gente, comigo, com mamãe e com os meus 2 filhos. Certo. Né, netos. E aí mamãe disse, não dá certo, Márcia. Ele é muito teimoso e tal, e vai comer o que não deve, passa mal lá. Mas eu disse, não, mãe, eu vou. Então eu fui com ele. Fui eu, o motorista, que hoje está no hospital, Luiz Neto, né? Tá. E os 2 pequenos. Então, assim,
ele fez coisas assim que... O que ele não deixava eu ir, né? Por exemplo, nas festas, ele disse, Márcia, se você quiser sair, pode sair. Quando chegamos em Recife, nós ficamos no hotel, ele ficou num quarto com o Luiz Neto, né, que era o motorista, e eu fiquei com as crianças. Ele disse, eu sei que você gosta de sair, e se você quiser sair, pode sair. Olha só. Aí eu disse, não, papai, eu vou ficar com os meninos. E outra coisa foi quando ele chegou... pensava que você ainda era farrista, né? Agora eu não quero mais não, só dormir eu não quero agora. É. E Você gostava quando era proibido, mano? A saída pra festa? Acho que tinha. Gostava. E aí, gostava de desafiar, né? E aí ele chegou numa loja e disse... Eu disse, papai, o que é que a gente vai fazer aqui? Ele disse, peço os meninos para escolher o que eles quiserem. Então, Natália... Eu lembro que a minha filha, né, que também trabalha lá no hospital, Isso. ela escolheu um ursinho de pelúcia. Até hoje ela tem esse ursinho bem arrumadinho dentro do saco, que não mexe. E para Dante eu não me lembro o que foi que ele escolheu. Mas com certeza ele deve ter escolhido alguma coisa, né? Dante tem uma ligação muito forte com ele. Né? De sonhos, né? Dentro da gaveta dele tem a foto de papai. Uma vez ou outra ele diz, mãe, eu sonhei com um voinho muito nítido, ele dirigindo, já está fazendo medicina, né? Então, Isso. assim, tem muita história, eles vão Uma conexão, chegar aqui, né? Pois é. muito forte. E a gente vê que o Dr. Severino Lopes ele foi um baluarte para vocês, uma âncora, um ponto de apoio. E quando ele se foi? Como é que foi essa sensação? O que vocês sentiram com isso? Como seria o dia seguinte? Sem chão, né? Sem chão. Eu já não morava com ele, né? Foi também muito difícil de sair, porque eu casei, separei, e aí comprei um apartamento próximo a ele, e ele disse, você vai, mas os meninos ficam. Aí meus filhos ficaram com ele. E ele teve doente, depois estrangulou a hérnia, foi para o hospital, e eu senti que ali ele já não ia mais voltar. De 11 horas, quando ele deu a primeira parada cardíaca, eu disse, papai já não vai suportar, por conta das complicações de diabetes, né? E daí eles levaram rápido lá para a UTI, e às 15 horas ele fez a passagem. Mas essa finitude, né, da morte, para mim é muito leve, porque eu sei que é a única coisa que a gente tem definida. Não sabe quando nem como, né? E, assim, foi muito difícil, mas para mim, para os meus filhos, principalmente, né? Que ele tinha uma ligação muito forte. Eu lembro que meu filho pequeno disse, mãe, e agora o que é que vai ser de mim? Olha só. Ele tinha o quê? Acho que 8 anos. Hoje é um mizarrão de mais de 30. Aí veio o pai, o segundo pai ali, Cláudio. né? Protegeu eles. Não se preocupe que não vai faltar nada para você. Mas Dante tinha essa figura do avô como uma figura paterna. Como a figura paterna. Bacana. Ô, Cláudio, e para você? O que mais assim, me marcou no último domingo, né, que ele estava conosco, todos os domingos eu ia para lá, para a fazenda, que ele passava o final de semana, ele e mamãe, e todos os domingos eu ia para lá, ficar um pouquinho lá com ele. E esse domingo mamãe não estava, porque ela precisou viajar, que um cunhado dela faleceu, que era muito ligado a papai, tinha até as mesmas doenças. E mamãe dizia assim, vá, Severino. Severino, eu não vou para o velório, que era em Goiânia, porque você está já com a perna amputada. Ele disse, não, eu estou ótimo, e tem uns funcionários que vão cuidar de mim, vá que você vai me representar. Aí nesse domingo eu cheguei lá, né? E aí ele olhou para mim assustado e disse, você aqui? Eu disse, mas por que, papai? O senhor está se surpreendendo se todo domingo eu estou aqui. Aí ele não falou nada. Ele só disse assim, almoço comigo? Eu disse, não vou almoçar com o senhor, mas eu vou lhe fazer companhia. O senhor desça para fazer a sua fisioterapia na Lagoa, e quando o senhor voltar, que o senhor terminar de almoçar, eu vou embora, porque meu esposo ficou em casa, e aí eu vou voltar para almoçar com ele. Aí ficou conversando e tudo, ele com a touquinha na cabeça, lanchando, aí voltou para dormir, né, e eu fui embora. Isso foi num domingo,
Quando foi na quarta-feira, a mamãe falou que ele ligou para ela, para Goiânia, para avisar que eu tinha ido lá. Aí eu fiquei sem entender se eu ia todo domingo, né? Aí quando foi na quarta-feira que ela chegou, ela disse que ele pegou a cadeira de roda no aeroporto e foi ao encontro dela. E não perguntou o velório, não perguntou nada o que tinha acontecido lá em Goiânia. Mas só fez dizer, Cláudia foi me visitar. Na sexta-feira ele faleceu. Olha só, marcou para ele. Marcou. Uma semana muito fria, que dá vontade de... Que inclusive no dia que ele se internou, né, que ele passou mal, eu cheguei lá de manhã na casa dele. Aí mamãe falou, seu pai não está passando bem. Aí ligou por médico, ligou para a casa de saúde, acho que foi até para doutor Edson. Aí veio a ambulância. E aí mamãe queria ir, ele disse, não vá não, que você é muito nervosa. Deixa Cláudia aí, a hora mais nervosa sou eu. Aí ele foi, né, na ambulância, fui acompanhando, e eu me lembro que ele estava lá, esperando uma vaga lá para se internar, e ele disse assim, diga a Jaqueline, a Luiz Neto, que não deixe de ir, porque naquele dia ele ia fundar a FDM em Caicó. Sim. Que eles não deixem... Associação de Familiares de Deficientes Mentais, né? Tá. Doentes mentais. Doentes mentais. Aí ele ia fundar naquela data, né? Que ele ia para lá, mas infelizmente não foi possível, mas ele mandou representantes para fazer. E que eles foram lá. Quando eles estavam lá, foi que souberam, né? Que ele tinha falecido. Mas até então, né, ele se levantou assim, me chamou, eu me lembro que ele estava lá na maca. Minha filha, não deixe, diga a Jaqueline e Luiz Neto que vá. E Charles, que era um primo nosso que sempre também estava. Né? Pois bem, é dizer assim, esse homem que marcou, mas que já nos deixou há 20 anos. Márcia, o que é que você mais sente falta do seu pai? O que é que eu sinto falta do meu pai? Porque ele está presente todo tempo. Tá, ali no Bonfim, ele me deixou um espaçozinho, né, de terra, que é onde era a casa dele. Eu sinto a presença dele sempre. O tempo todo? Sempre, o tempo todo. E pra você? Dele e da minha mãe. Né? E para você, Cláudia? Como ela falou, ele está presente o tempo todo, né? Sempre a gente, as muito lembranças, né, de tudo assim que ele fazia, que ele sempre estava. É como se ele tivesse ainda aqui conosco, né? Bacana. Olha só, essas duas as filhas de Dr. Severino Lopes. Quem tá ali eram os dois que davam uma dor de cabeça, os dois filhos. Eu vou pedir agora para vocês, meninas, sentarem atrás deles e convidar os dois, Cláudio e Marcos. Pode levar, a água é sua. Cláudio e Marcos Lopes, para virem agora para aqui para frente, das câmeras. Sêmio, eu só ouvi elas falarem que Carlos dançava em cima da mesa. Eu quero saber, Jean, se essa mesa aguenta um dos dois aqui cantando para ver se era igual a Carlos. Essa aguenta. Olha, vocês essa é forte. Então vocês eram quietinhos? Era. Quase não de jeito nenhum. Márcia, você já levantou mais dos dois aqui. Quero mais danado. Cláudio Lopes. Eu? Sou o mais novo. O Marcos, numa pegada assim, seu pai, para mim, é figura muito forte também do alucinado pelo Alecrim Futebol Clube. Qual era o hobby do teu pai? Era o futebol? Futebol. Ele jogou bola profissionalmente? Profissionalmente não sei. Eu sei que quando ele estudava na Bahia, ele jogava. Jogou no Ipiranga da Bahia e jogou em um time da Espanha, que eu não sei o nome. Mas profissional. Tem foto, ele noIpiranga da Bahia. Ganhou um trocadilho. Ipiranga ainda tem esse time. Ipiranga da Bahia. E jogava também. Ele era atacante. Era magrinho. Centrefor. Naquela época não tinha esses nomes de agora. Não, era. Centrefor. Esse todo mundo conhecia. Eu invento de jogar futebol às vezes, mas Centrefor não. Para pesquisa. Né? Mas naquela época era Centrefor. Ele era atacante. E ele jogou com aquele Coronel Veiga, também jogava futebol também. Coronel Veiga foi
foi dirigente do Alecrim com ele. O da Polícia Militar, que tem homenagem ao hospital, tem o nome dele? Esqueci agora. É o nome do quarto do hospital da Polícia Militar, jogava bola com também. Jogava bola com ele também. Antigamente era no RO. O que é que chama RO, regimento, não sei o que, do Exército. Quartel do Exército. Papai jogou também no dia que Garrincha esteve aqui, fez a preliminar. Foi ele que trouxe. Foi a preliminar. Foi o papai que trouxe Garrincha para cá. Papai era presidente do Alecrim, trouxe Agora, se vocês me dessem licença, eu gostaria de falar o que é que eu tenho de papai desde criança. Por favor. Tá certo? O que é que eu tenho, o que é que ele passou para mim desde criança. A minha lembrança, a primeira lembrança assim, que chega é quando a gente saiu da casa do Alecrim, que nasci. Na época, minha mãe morava no Alecrim, meus pais moravam lá no Alecrim, na rua Presidente Quaresma, né? E fomos para a rua Alberto Maranhão. Então, aquela coisa toda diferente, eu tive que fazer o reconhecimento da casa, correndo, brincando, coisas assim. Papai, na época, 1964 ou 63, era presidente do Aeroclube. Então, ele me levou lá na pista de capim macio e eu fiz o primeiro voo num teco-teco vermelho com meu pai. Inclusive, vomitei o avião todo, porque não tinha costume disso, né? Papai também, me lembro dele sentado comigo na nossa casa, uma torceira de cana caiana, ele me ensinando a descascar cana e ficou na minha memória ele dizer que a pessoa para casar tinha que saber descascar cana. Então ele dava a pancada com a faca, né, na cana e levantava, né? E depois eu vendo aquilo, tentei fazer, cortei o dedo, né? Tentando descascar a cana. E assim, como a menina estava passando, o que ele passou, né? Nos levava para a fazenda, mas antes de nos deixar se divertir com alguma coisa, ou cavalo, ou lanche, ou qualquer coisa, tinha que trabalhar. Ela disse, Márcia não sabia direito para onde a gente ia para uma horta. A fazenda produzia hortaliça, olericulturas, né? Batata, macaxeira, tudo era para o hospital. Até carne bovina, carne suína também para o hospital. E nos finais de semana, que não era só no domingo, ele no início chegava na sexta-feira na fazenda, depois passou para o sábado, depois passamos a ir para a fazenda no sábado. E geralmente era numa Kombi, e essa Kombi era não só com pessoas, mas com os animais. Sempre gostou de cachorro. O primeiro cachorro que ele teve era Astor do Reis Magos, um box, e depois uma cadela que pertenceu a Dr. Zé Valdenice de Saleitão, Meg do Açu do Piancó, porque era lá de Açu. Eram os dois primeiros animais que eu conheço que estiveram lá em casa, entendeu? Bacana. Então, tinha a biblioteca, onde ele sempre estava lendo, quase todo dia ou toda noite ele estava lendo algum livro. A biblioteca, não sei a quantidade de livros, mas era bastantes livros. Me lembro também nessa biblioteca, no dia 31 de março de 1964. Ele não foi trabalhar e eu fiquei olhando sem saber o porquê. Eu tinha 6 anos de idade, né? Então subi em uma bancadazinha e eu vi na frente, cheio de soldados, na frente da nossa casa, que não era calçada, nem era asfaltada, era só de barro. Esse arruma de soldado lá dentro. E ele nunca foi assim de falar sobre política, isso e aquilo outro. Vi também meu pai experimentar charuto, tentar fumar charuto, e depois eu fui fumar também, fiquei embriagado com charuto, né? E algumas visitas, amiga dele que tem essa história, ele comprou uma caixa de charuto, alguém deu, ele inventou de fumar, e eu vi aquilo, criancinha. Em 1964, 66, me lembro que ele foi para São Paulo, ou veio de São Paulo um ônibus cheio de instrumentos musicais, que ele forma uma banda de música ou da clínica ou da casa de saúde. Clínica. E trouxe 2 bicicletas. Lá em casa já tinha uma bicicleta de Carlos, que a marca era Bristol, e vieram 2 de São Paulo chamada Calói, né? Da barca Calói. Certamente uma para mim, eu acho que outra era para Márcia. Na nossa casa, antes de chegar no quarto de papai, tinha um local onde a gente encostava, segura. Era um suporte para colocar as bicicletas, né? Lá na coisa. Também me lembro que na casa... Onde era essa casa? Alberto Maranhão, 942. Tá. Bairro do Tirol. Lá na casa, o telhado era de madeira, e essa telha de madeira era revestida com alumínio. E eu comecei a subir no telhado e às vezes o alumínio estava afastando, eu arrancava o alumínio, sabe? Depois começaram a aparecer as goteiras, né? Porque a madeira se estragava, coisa assim. E a casa era enorme, né? Para a época era enorme. E assim, eu gostava muito de estar subindo no telhado, né? E essa coisa de sempre nos levar no final de semana,
E sem essa coisa de painho, maninha, era sempre aquela rigidez. Mamãe pedia para a gente não trazer problema para papai na hora que ele chegasse do trabalho para almoçar, não trouxesse. A mesa era local para se comer, não era para se conversar. Ele tinha um local correto, exato dele lá, cada um tinha seu local, entendeu? Então, tinha muito isso. Minha mãe sempre preocupada de não trazer um problema para papai. Ela estava falando, Márcia falou também, sobre o depoimento de alguns pacientes, como o senhor Aloysio de Jacques. Eu dei isso para Cláudio, peguei o depoimento dele. É um paciente que também já faleceu, que papai tratou, não me lembro a idade, mas na época mamãe que fazia a medicação. Mamãe farmacêutica preparava a medicação para ser aplicada no paciente, entendeu? Então não sei bem assim, o ano que mamãe se formou, que terminou, mas essa coisa foi assim. E sempre aquela rigidez. Mamãe foi da primeira turma de farmácia do Rio Grande do Norte. Eu sei, tem um diploma lá dela de 1951, mas não sei se era de farmácia. Não era de farmácia não. 51 foi ele que se formou na Bahia. Eu digo, mas ela tem. Ela se formou depois. Ela tem alguma coisa que ela termina em 51, ela agradecendo. Eu acho que era escola. O secundário. Era escola normal. Escola normal. Então, eu acho muito bonita, só para complementar isso aí, eles já casados, né? E vi que aqui em relação à mamãe, estava faltando, porque ele queria montar um laboratório para ela. E aí aqui em Natal não tinha a parte de sorologia. E ele, já casado, né, toda aquela questão do machismo, do ciúme, mandou a mamãe estudar, passou 6 meses estudando em São Paulo, esse curso de sorologia na USP, para vir montar o laboratório para ela aqui. Que bacana. O primeiro laboratório aqui da Liga, hoje é Liga, antigamente era Policlínica, mamãe. Que bacana. Bom, ela está falando aí a questão do ciúme, mas ele dizia que ciúme é coisa de índio, para passar. Ele dizia que ciúme é coisa de índio, não é? Vocês atrás de uma frase, uma das que eu ouvi dele foi essa, né? Aí, essa questão de Agora, passar... Marcos, me permita. Você foi, nesses dias, a gente conversando, seu irmão ligou para você e disse assim, a gente tá atrás de saber uma frase que era marcante do seu pai. Bom, aí você, fora dos microfones, disse, eu queria que você dissesse no ar. Eu quero saber se os irmãos são... Seu merda. Seu merda. Faça isso, aquilo. Você não Nessa ênfase. Exatamente. Seu merda. Seu merda. Faça isso, aquilo. É isso mesmo? O Cláudio também veio me perguntar, eu disse, eu não vou lutar. Porque eu, essa semana, umas 2 semanas atrás, eu encontrei um ex-funcionário que ele chegava muitas vezes para mim chorando, porque papai tinha chamado ele de seu merda. Seu merda não é assim, seu merda tá fazendo errado, seu merda eu já lhe disse que não era assim, que era do recursos humanos lá. E olha só, eu queria registrar... Fora das câmeras e dos microfones, eu sou consultor empresarial. E como consultor empresarial, nós vivemos um momento de muito milindre. Agora, eu fico impressionado como eu escutei testemunhos ao longo desses últimos quase um ano que a gente trabalha levantando a história de Severino Lopes, como ele podia fazer chorar, mas a mesma pessoa que disse ele me fez chorar, dizia... Ele é, na figura profissional, o cara que mais me marcou. Coração muito grande, né? Ele chegou a chamar também uma pessoa muito importante numa reunião de burra, na frente de muita gente, né? E assim vai, ele não tinha papa na língua. Dizia o que era para dizer. Chegava nos guarda policial rodoviário para multar isso aí, ele esculhambava o cara se o cara tivesse errado. Se ele tivesse com a razão, ele dizia aquilo que tinha que fazer, independente da sua patente, qualquer coisa que você observasse. Então, essa questão do Bonfim, como eu estava falando antes, ele levava sempre os pacientes lá para a fazenda. Às vezes, uma quantidade maior ou menor. Alguns alcoólatras, como já falei, chegaram até Falou fora do ar. Falou agora, vai falar com ele. Existia lá na fazenda uma espécie de uma concentração. Não era concentração, os 4 concentração que eu me refiro é porque ele gostava de futebol. O que ele gostava era futebol. Sempre futebol. Na fazenda teve futebol. Com os filhos, com o filho dos moradores, os pacientes, os alunos da Heitor Carrilho treinando para as Olimpíadas do excepcional na época. Que e ganhou foram campeões várias vezes. Brasileiro, né? Foram várias vezes campeões, botava a gente mesmo para treinar. Tinha um técnico chamado Chechel e essas coisas todas. Então, sempre nos passou isso. Disciplina, força de vontade, trabalho, principalmente trabalho. E essa questão de remuneração, como ela diz, ele nunca foi de dar mesada para ninguém. Nunca deu dinheiro para filho,
Para nada não. Você não tem o que... Precisa de quê? Você tem tudo em casa. Outra coisa também que era dele, marcante dele, todo sábado, 4h30, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, em torno de 5 horas, ia para a feira do Alecrim. Chegava na feira do Alecrim, tinha um ex-paciente dele, Chico da Goma. Passava em Chico da Goma para comprar goma. Chico nem cobrava. Nem cobrava. Aqueles amigos da feira. Ele sempre tinha que ir para a feira, mesmo que não precisasse comprar nada. Quando chegava em São José, na fazenda, descarregava, ia para a feira de São José. Ou então já passava direto para a feira. Lá em São José era João Cirilo, um cara que vendia ração e tudo mais. Na segunda-feira, às vezes pegava seu Aloysio em Monte Alegre e ia para Nova Cruz, para a feira de Nova Cruz. Terapia ocupacional. Olha só. Então, na feira, pessoas pobres, humildes, mas estão rindo, estão sorridentes, estão sempre alegres. E na feira de Nova Cruz, vários episódios contados pro seu Aloysio. E um que eu gostaria de contar, que ele não ligava para a maneira de se vestir, da roupa e nada. Era sempre uma sacola, aquela sacola de espécie de um nalho antigo, uma faca ou um 38 dentro da sacola, né? E ele já com os pés já todo machucado, ferido, que ele tinha esses ferimentos por conta da diabetes. Num dia de feira lá em Nova Cruz, ele com o seu Aloysio tinha medo daqueles meninos que andam com carro de mão, batendo nos pés dele. Sim. Porque certamente ele ia gritar ou dar um tiro, coisa assim. Então o seu Aloysio ia na frente e ele atrás. Comprar o que não precisasse, mas ele comprava. Melancia. Amava isso. Galinha, né? Tudo. Galinha com gogo, bicho doente, mas ele tinha que comprar alguma coisa. E quando era feira de Caruaru, sempre trazia presente para os empregados, faqueiros, né? Então, lá em Nova Cruz, diz que eu acho que ele está descrevendo isso naquele depoimento. Ele conta que, em um determinado momento, papai escorrega, cai em cima de uma melancia. E quando se levanta, sai uma banda de uma melancia na bunda de papai. E lá vai papai que descer. E ele querendo explicar para papai que ali tinha uma melancia. Eu sei que a melancia depois cai, né? E compraram lá um garajal de rapadura, uma dessas movimentos, um garajal de rapadura. Papai, cansado, sentou na calçada, na entrada de uma casa, nos degrauzinhos de uma casa. E o seu Aloysio vai buscar o garajal de rapadura. E quando o seu Aloysio chega, e outra, o seu Aloysio diz, se o vento desce para a direita, o boné ia, o pai ele não tem negócio de ajeitar nada não, ele ia daquele jeito. Então ele estava lá sentadinho, chega uma mulher, oferece uma esmola a ele, né? Aí, seu Aloysio contando, doutor Sifiri, aí que o papai contou isso para ele, que chegou uma mulher, seu Aloysio, agora você não acredita que foi que aconteceu? Uma mulher que não veio me oferecer um dinheiro, uma esmola. E o seu Aloysio teve vergonha, teve medo de perguntar se ele recebeu. E ele perguntar, e o senhor ficou aí? Tão simples, tão humilde, tão que ele levava. Ana Helena mesmo dizia que ele chegava lá no Rio de Janeiro, ele ia para o Rio de Janeiro ou Brasília, a camisa às vezes vinha furada, rasgada, e a Ana Helena ligava para a mamãe, reclamando como a mamãe deixava papai andar daquele jeito, né? Mamãe dizia, eu não posso fazer nada, ele quer aquela e acabou-se. Uma camisa mais velha, mais usada e acabou. Uma vez você também contou, né, Márcio, que ele estava sentado lá, cansado também, já com as pernas, com esse problema aí da diabetes, e passou um rapaz, eu tinha um carro de mão do lado, passou um rapaz e falou, ei, quanto é que o senhor leva a minha feira dele? Não, agora não, porque eu estou muito cansado. Marcos, você falando, eu corri aqui num artigo que seu irmão compartilhou comigo, porque dentre os homens que ao longo da vida foram impactados por seu pai, tem o Dr. Berilo de Castro, médico e ex-aluno dele, né? E escritor também. E Dr. Berilo, esses dias, escreveu um artigo falando de uma peleja, um jogo muito, muito disputado que houve lá na Fazenda. Ele levou lá o time do Alecrim, para jogar contra um time lá que estava... E o goleiro não deixava passar nada. Aí ele falou que o teu pai pegou o valente cão artilheiro que se chamava Bozó 2, Bozó 2, e botou do lado do goleiro. Porque se o goleiro fosse daquela trave, levava uma mordida. Tinha isso? Não, eu não me lembro desse não, mas Bozó, digamos, Paulo... Não, acho que ele mudou o nome. O goleiro era Baixo, do Alecrim. Sim, Baixo eu me lembro. Baixo. É porque Berilo não lembra do nome, mas houve sim. Era um jogo, era o time lá da Fazenda, o time de papai. E tinha que ganhar. O Alecrim. Papai não podia. E não fazia gol, não fazia gol. Aí ele mandou amarrar o cachorro lá. Era Basto. Aí Baixo reclamou, doutor, o senhor bota esse cachorro feio, mas feio é você. O cachorro tá com medo de você. Mas o cachorro
por nome de Boswell eu não conheço. Não, eu tô dizendo, ele deve ter chegado. O cachorro acho que era Astor. Podia Eu acho ser que é Astor. Meg. Astor do Rei Mago. Pode ser isso aí. O cachorro que Mas tem teve Astor. uma história de um cachorro no pé da trave. Eu nunca gostei de futebol. Eu joguei futebol alguns momentos no início porque ele incentivava, né? Mas depois que, até 1978, o Alecrim foi campeão invicto. Mas depois que o Alecrim perdeu e eu vi as pessoas chamar ele de ladrão, que papai estava desviando dinheiro da Casa de Saúde para fazer sede do Alecrim lá vai, eu fui abandonando o pessoal do futebol, né? E eu detestei porque para mim jogador de futebol e prostituta para mim era a mesma coisa, porque eram desse jeito, só queriam dinheiro de papai, sabe? Aí eu fui me afastando desse pessoal, dessa coisa de futebol. Tanto que o mais velho gostava, Cláudio também, eu nunca joguei também, mas não era tanto. Mas ele tinha essa paixão pelo Alecrim. Ele tinha, certeza. Tanto que ele levava da fazenda animais como cavalo, égua, charrete, lá para o Alecrim. E nos últimos anos o Alecrim, não sei porquê, foi vendido, trocado. Foi tomado. As pessoas trabalhista. E ele levava funcionários da fazenda para espantar as pessoas que invadiram, porque parece que era para pagar a dívida de jogador de futebol, mas era para receber os lotes que estavam mais distantes da BR, e esse pessoal tomou justamente onde ficavam as piscinas, né? Olha só. E ele deu, em 1974, ele vendeu 500 hectares da propriedade para o grupo Abreu, a editora Abril. Abril Cultural. Abril Cultural, né? Era um conjunto, né? Abril, Petrobras, né? Eu não hoje sei um conjunto de empresa, como é que chama hoje? Holding. Uma holding, hoje chama holding. Naquela época, eles compraram, na época do governo de Cortez Pereira, era para fazer o hotel da Quatro Rodas. Um hotel da Quatro Rodas, um hotel fazenda, era. Aonde? Lá na fazenda, na Lagoa do Bonfim. Saía da BR-101 para a Lagoa do Bonfim. Entendi. 1 quilômetro de BR e 5 quilômetros de extensão. Sim. Era uma coisa extraordinária. Cortez Pereira insistiu e prometeu a papai ajudar a clínica em Tocarrilho, para convencer a papai. Papai não vendeu as extremidades da terra porque queria ficar com o outro lado para produzir alguma coisa e vender para esse hotel. Nunca foi construído nada nesse hotel. Até hoje não construiu. Aí virou um condomínio logo depois plantação de cana, essa coisa assim. Então, o dinheiro dessa área, ele não construiu nada mais na Casa de Saúde, não teve mais nada na nossa casa. A única coisa que teve diferente foi a construção da sede do Alecrim, que acredito que ele tirou o dinheiro dele para construir a sede do Alecrim lá em Macaíba. Porque a fazenda continua do mesmo jeito, o carro dele era o mesmo, sempre foi um Opala, a Casa de Saúde sempre teve uma Kombi e não teve algo extraordinário. Entendi. Esse dinheiro, que acredito que tenha sido uma quantia razoável, foi usado, acredito sim, e tenho quase certeza, porque Narciso era um mestre de obra, falava que tinha gente lá no Alecrim, papai acreditava, o camarada chegava a carregar uma carreta de cimento, entendeu? Furtar roubando uma carreta de cimento. Então, eu acredito que era isso. Ele confiava muito nas pessoas e tinha muita gente ruim assim ao seu redor, muita oportunista, né? Para se aproveitar dele. Porque ele tinha um coração muito bom. Muito desses que aguentavam o nome de jumento, burro, merda, às vezes aguentava para depois roubar. Aguentava isso, mas era para depois passar a mão, sabe? E teve isso aí. Mas a gente tem também, dentro das várias histórias... Deixa eu ter uma curiosidade aqui, Marcos. O forró é muito inerente à sua pessoa, né? É. Sabe disso? Isso tem alguma coisa de Severino lá? Tem. Vocês têm? Tem, sim. Nessas idas à feira, que ele me levava, né? Essa coisa de passar a cultura tradicional, a cultura popular, como a menina falou aqui, Márcia falou, no pau de sebo, né? Isso é uma tradição nordestina, pau de sebo, gato no pote, corrida de saco, essas coisas. Ao me levar para a feira, principalmente do Alecrim, eu me lembro de 2 cegos que ficavam tocando viola e tinha aquelas quenguinhas de queijo do reino onde eles recebiam moeda, né? E aquilo lá. Então, foi a ida à feira, que tinha o cantador de viola, tinha um rabequeiro até Zanui, que até um tempo Na sorveteria Tropical ali, Tropical, né? e lá vai. E os músicos, né? Lá na fazenda trabalhou um vaqueiro chamado Jorge, que tocava em pastoril. Aí, pastoril, você sabe o que é, né? Não. Tá vendo? Olha, tá precisando estudar. Você sabe o que é podcast. Ele não sabe o que é pastoril, né? Pastoril é uma manifestação que veio lá de Portugal, que representa mais ou menos o nascimento de Jesus, Sim, certo? Aí tem
um lado só de mulheres de roupa vermelha, outra de roupa azul, né? Não é cavalhada, que também é vermelha e coisa. E tem como é que diz? Um palhaço do pastoril, tá entendendo? São de personagens já bem tradicional que eu já estou ficando esquecido. Então, a sanfona que Jorge tocou, porque papai ficou sabendo e levou uma dessas sanfonas que ele trouxe de São Paulo em 1966. Sim. Ele trouxe 2 sanfonas. Uma Veronese, de 80 baixos, que ainda hoje está lá comigo, e uma Hering, de fabricação brasileira, mas a fábrica era de alemães. Sim. Vendido, até um tempo desse, tinha o selo da loja que foi comprada lá em São Paulo. Além de outros tantos instrumentos que vieram para formar uma banda de música na Clínica Heitor Carrilho ou na Casa de Saúde, eu não me lembro. Então ele levou a sanfona para lá e mandava a gente acompanhar, sem saber tocar nada, o sanfoneiro tocando alguma coisa, então tocava numa panela, num prato, e depois foi incluindo os instrumentos, né, como triângulo, pandeiro e essas coisas todas. Então foi ouvindo isso aí que comecei a tocar sanfona, né? Quando me chamaram, não sei a data, para tocar no São João na UFRN, na Escola de Música da UFRN, e a professora Silvia, tem um nome estrangeiro, Lopes, é filha esposa do Dr. Onofre. Amiga dele. Ela me pediu, botaram um bocado de música lá e depois me pediram para sugerir as músicas. Eu digo, vamos homenagear o músico de nossa região, é Eline Julião. Sim. Vamos botar as músicas de Eline Julião, do Siridó, tem Balbas Batista, se eu não estou enganado, e lá vai. Aí ela pediu para diga uma. Vamos dar valor a quem trabalha, o burro, né? Vamos dar valor a quem dá murro, o burro é quem merece uma medalha. Aí gostaram dessa, a criançada gostou. Aí a sugestão dela, Marcos, você tinha como trazer um burro para cima do palco? Eu digo, na hora. Olha só que você queria, né? Vamos trazer o burro para cima do palco, né? Aí fui lá na escola de música. Escola de música. Ele levou. Escola de música. Levou um burro lá, foi. Aí fui me orientar com o seu Aloysio, que foi paciente dele. Aloysio já. Que dirigia para ele no Avenida de Feira, que ia para Nova Cruz. Lá de Monte Alegre. Só Aloysio, me pediram para levar um burro para cima do palco. Mas burro geralmente é brabo, dá coisa, morde. Como é que eu faço? Ele derrum-pum. É um anestésico. É um anestésico que dava em cavalo ou boi para fazer cirurgia. Ficar calmo. Para deixar ele. Eu digo, mas para eu levar um burro da fazenda para lá, né? Muito trabalho. E isso tem 35 anos, 30 e tantos anos. Papai já estava na cadeira de roda. Eu não esperava nunca que papai fosse para lá. Papai foi e levou os netos. Sei que o filho dela estava. Aí eu estou lá, eu vestido de roupa de couro, Zé de Goreto com pandeiro, tocando aquelas músicas, o burro lá, e era para os meninos botar medalha no burro, né? Olha só. Vamos dar valor, vamos dar valor a quem merece trabalha, uma medalha. Vamos dar valor a quem dá trabalha. Aí, o burro é quem merece uma medalha. Lá, aí eu tocando, quando eu vejo, tá lá, papai rindo e arrodeado de neto na plateia. É tanto que no Forró da Lua, primeira pega de boi, Forró da Lua, todos os locais tinham rampa. Que eu esperava, que ele valorizava, ele gostava muito dessas loucuras que eu fazia, né? Sim. Justamente quando era para tocar, essa coisa toda. Aí você não lembra que, eu vou lembrar disso, aí você confirma, que conversando com ele estava vivo, né? Ele estava vivo e Marco, conversando com ele, Marco disse que ia abrir um museu do vaqueiro. Sim. E tal, que no início não era o forró. Não era forró, não. Era projeto Museu do Vaqueiro. Projeto Museu do Vaqueiro. E ele dando toda a força, e ele morreu dia 8 de novembro, e o forró abriu dia 30 de novembro. Estava marcado, eu não quis cancelar. Sim, né? sim, Primeiro forró foi no ano e no mês que ele faleceu. Estava tudo preparado para levar. E você perguntou o que é que você sentiu quando seu pai morreu, a ela? Sim. Eu senti vontade de matar um bocado de gente que não merecia estar vivo, né? A minha vontade foi essa, que como é que Deus leva um homem tão bom e deixou tanto vagabundo infernizando a vida da gente. Entendi. Né? A vontade é essa. Não cumpriu a vontade, não. Não responda, não. Mas vocês não vão ser mortos, não, porque vocês merecem isso aqui. Muito obrigado. Vocês ficaram assustados. Eu queria jogar para vocês o seguinte. Por favor. Os instrumentos, na nossa casa, tinha a sala de música. Sim, que legal. Então, tinha todos os instrumentos. E ele estimulava a gente. Eu estudei na escola de música, Marco também, Carlos também. Todos estudando, mas ninguém aprendeu a tocar. Ninguém aprendeu, não. Só isso aqui. Só isso aqui. Não, eu não aprendi na escola. Depois saiu. Eu aprendi ouvindo os caras tocar, ouvindo o menino tocar, o vaqueiro tocar, depois Francisco Bellarmino da Silva, que era um paciente
paciente Tocava dele, sanfona, papai lá no hospital. tocava sanfona, cavaquinho e violão, entendeu? Comecei lá e eu tinha dificuldade de tocar na baixaria. Aí mamãe Sim. me levou para uma escola de acordeão que tinha lá no centro da cidade, de Suzete, Salete, o pessoal da livraria Clima. Limas, Isso. não sei o que, Limas, não sei o que, Lima, não sei o que. É tanto que tem um deles que é assessor da governadora, Fábio. Fábio 10 para as 3, que anda com os pés assim no chão, fuma direto. Pronto, então eu aprendi com ela a baixaria. Eu aprendi também por partitura. Só que a partitura só tinha valsa. E eu não queria Sim. tocar valsa. Eu queria tocar shot, baião, chachada, essas coisas todas. Era o método Mário Mascarenhas. Isso. E a única coisa do método lá que eu gostava era só tinha asa branca que prestava, o resto não prestava, né? Aí ela pediu que o doutor Isabel não precisa mais trazer ele para aqui, que ele já sabe tocar, ele não quer aprender nada de partitura. Então voltei. E você, Márcio, aprendeu Tocou qual o quê? instrumento? Era piano, né? Mas é um ano de aula de solfejo e tal, Sim. teoria. Tanto é que eu comprei um tecladozinho e ainda tenho. Tem ainda? Uma memória. E Cláudia? Violão. Violão. E Cláudia? Eu toquei uma música no piano, até hoje eu toco. Ah, é? E fumacê, Olha, a gente- fumaça. A gente tava procurando um músico lá para o Plantio Pronto. das Árvores, pronto, ó. A música que você vai tocar, isso aí, acabamos de encontrar, viu, Cláudio? Para Cláudio, mas para todo mundo. Uma coisa que também que eu vi que permeou a vida do Dr. Severino é que ele, como uma liderança que era, se cercava de outras lideranças do seu tempo. Por exemplo, era amigo de Cascudo, era amigo de Monsenhor Valfredo Gugel. Eu queria escutar, Cláudio, de você e de todo mundo, as pessoas que cercavam o Dr. Severino, que ficaram também na história do Rio Grande do Norte. Aí eu passo para eles que são mais velhos, que era bem mais novo, né? Valfredo Gugel governou de 65 a 70 e pouco, né? Eu nasci em 62. Eu era criança, mas eu tenho as fotografias. Sim. Papai lá com ele, Valfredo lá no Alecrim, parece que o Valfredo era alecrinense. Alecrinense, era. Lá na Itocarrilho, na clínica, com o Manel de Brito, com o Caú. Tem várias fotos. Caú era um vereador bem antigo, muito conhecido. Secretário de saúde, não, de segurança do Manel de Brito. Não, mas naquela época ele era, eu acho que assessor. Secretário de segurança já foi agora, há pouco tempo. Mas Manel de Brito foi alguma coisa ligada a Heitor Carrilho no Rio de Janeiro. E ele ajudou a fundar Itocarrilho, junto com o alguma papai. coisa do Rio de Janeiro, Manel de Brito foi representando a Heitor Carrilho, uma coisa assim. Aí eu não lembro. Ele tinha alguma coisa. Ele foi fundador da Itocarrilho, papai foi o fundador principal, né? Foi o cabeça, a Militão Chaves, Raimundo Chaves, irmão do Militão, doutor Adoasto, lembra do doutor Adoasto? Aí tinha outra pessoa que eu não lembro, que era de Recife, e Manel Brito também estava presente, né, na fundação da Itocarrilho. O governador Dinarto Mariz, ele é amigo, mas eu não tive esse contato, eu vejo em foto. O governador Aloysio Alves também era amigo dele, ele era amigo desse pessoal todo. O prefeito Djalma Maranhão, né? A gente falou muitos políticos, Marcos. Posso complementar? Pode, claro. Papai participou da campanha de Pé no Chão também, se aprende a ler, com o Perfeito. Djalma Maranhão. Olha lá. Eu tenho um livro, tem o nome de Severino Lopes lá, eu tenho esse livro, entendeu? E consegui outro dia naquele, não é sebo não, Casa do Cordel, lá no centro da cidade, em frente à praça. Tive ontem Padre lá João para pegar Maria. um tambor que Mariana comprou, É. que se chama Alfaia. Eu tive ontem lá na Lá casa no do Cordel, Pois é, meu pai com Mariana. fez parte da campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Isso em 1963, 3, por aí assim, né? Com Moacir de Góes e Djalma Maranhão. Perfeito. Quanto a Câmara Cascudo, eu fui algumas vezes com meu pai lá em Câmara Cascudo, lá, ele deitado numa rede, conversando. Mas aquela conversa que eu não entendia nada, né? Sim. Meu pai me levava, inclusive me levou para a penitenciária, ali onde é o centro de turismo. Sim. E eu não sei porque, ou não tinha com quem deixar a criança e ele me levou para entrevistar, pegar depoimento de criminosos. Ele Eu era ficava lá. professor de medicina legal, né? Ele dava aula também lá nas penitenciárias. Então, Tanto lá como depois ele deu aula na outra penitenciária mais nova. Ele Eu levava os alunos eu nem pra- entendia porque que estava ali, mas ele me levava e eu ficava vendo um povo tudo barbudo, os presos, né? Certo. Tudo barbudo, mas eu me lembro disso aí. Então, Valfredo Gugel era alecrinense, ajudou
inclusive ao Alecrim, né? Acho que o terreno que tem aí, que hoje é do Camana, ele na doou, descida, foi doado pelo Alfredo Gugel na década de 60 e papai construiu, né? Criou o primeiro posto de combustível de um time de futebol no Brasil. Que eu não sei porque não está na história, não contam isso. Né? Na década de 60. Então o Alecrim Futebol Clube já tinha um posto de gasolina para ajudar na receita. Na receita, exatamente. O posto ficava onde? Na Alexandrina de Alencar. Antes de chegar no Camana, o Camana, do lado direito. Sim, no Camana. Porque depois o Alecrim vendeu a Marinha. Mas não é lá embaixo, não, é ali em cima. Porque lá embaixo é o Atlântico. O Atlântico lá embaixo, o Camana em cima. Vizinho uma loja maçônica. Loja maçônica, isso também. Isso, ali também quando estavam construindo, a gente via lá brincando. Outra coisa de papai que pouca gente sabe, papai dançava muito bem. Dançava muito bem. Uma testemunha é a Glória. Eu vi papai dançar com essa minha prima nossa. Com essa prima. Papai rodear o salão todinho rodando. E eu fiquei besta com isso. Lá no Alecrim. Ele era um exímio dançador. Olha lá. Que ninguém nem sabe disso. Né? Talvez por isso ele gostava tanto de música, dessas manifestações. Ele fazia de tocar, ele tá ouvindo e gostando disso aí. Me chamava às vezes para tocar na Casa de Saúde, né, quando tinha aqueles aniversários. E o que eu me lembro da última vez que eu toquei, que eu acho que ele não gostou, que ele na cadeira de roda acelerou e saiu. Que a primeira música que eu toquei, o doutor Edson falou, não sei o que, aí mandaram eu tocar. E a primeira música que eu toquei na presença dele é Quero bem a minha doida me quer bem, eu não troco a minha doida pela doida de ninguém. Quero bem a minha doida me quer bem, eu não troco. E no momento da música disse, se a gente disser show doido, aqui não fica ninguém. Ele ligou a cadeira e foi-se embora. Então eu acho que ele entendeu. Chegou bem com essa música. Ele não aceitava que a gente chamasse ninguém de doido, eram os pacientes. Ele não admitia de jeito nenhum. E outra, essa confusão que houve no hospital, os hospitais psiquiátricos do país todo, querendo humanizar o hospital. O primeiro filme que assisti na vida foi no hospital, na Rua Sachê, na Casa de Saúde, O Gordo e o Mago, ou era não me lembro coisa, que era um aleijado, um cara que puxava a perna, irmão do doutor Emanuel Pereira, que passava o filme. Ele numa lambretinha botava, tinha uma máquina que botava um rolão de coisa e a gente assistia. Era filme de rolo. Então, se falar em humanização, a gente comia da comida que vinha do hospital, os pacientes na fazenda comiam numa mesa ao lado da nossa, entendeu? Então, essa história de acabar com os hospitais psiquiátricos, querendo humanizar, quer humanizar mais do que já era humanizado, os pacientes trabalhavam lá com gado, com ovelha, tinha tudo, fazia tudo. Inclusive, tem prédios lá na fazenda, como eu estava dizendo ali, paredes construídas por eles, a Pocilga. Francisco Bellarmine fez uma parte, tanto que tem umas ondulações, ela não é tão reta. A caixa d'água, que foi feita por um paciente chamado Nerildo, Bellarmino e Timbufarrista, que eu não me lembro o nome de Timbufarrista. Valdir. Fizeram essa caixa d'água, está lá para quem quiser ver. A caixa d'água tem a capacidade para quase 10 mil litros, toda de concreto, e está lá há mais de 40 anos, entendeu? Feita por pacientes. Ele já era na pegada da humanização, porque era do feitio dele, da recuperação, de ter o trabalho como forma de recuperar a questão da ortoterapia, que foi um dos primeiros aqui no Brasil. E essa influência toda dele tem uma pegada por conta dele ter ido para a Europa, estudado, ter feito a especialização lá, Cláudio? Acredito que sim, não posso... Porque ele era muito pioneiro. A ecoterapia também. Ecoterapia também, com cavalos. Com cavalo, ele fez... Na década de 50 ele já fazia isso aqui. Aqui ele uma delas foi com o doutor, como é o nome daquele cara que era... Hernani Melo, que era do Banco do Nordeste. O doutor Hernando tinha uns cavalos na época do Aeroclube e levava para lá pessoas que a gente chamava de mongol, que é síndrome de Down, né? E todos os outros... E o pessoal do Exército vinha também, atravessava a rua do 16RI para participar. Para participar, para ajudar. Outra coisa também sobre a fundação da clínica, né? Que a clínica não foi... Quer dizer, o objetivo da clínica era quem saísse da casa de saúde para continuar o tratamento do hospital. Aí a professora Tessilda Barreto, irmã daquele pessoal de T. Barreto, da loja que tinha aqui, falou para o papai que tinha na rede pública, onde ela
era professora, diretora, várias crianças com hiperatividade, essas coisas assim. É que hoje a gente vê essas definições. Autista, síndrome de Down, TDAH, não sei o quê. Então, era tudo isso lá. E a clínica tinha tipografia, corte e costura. Oficinas para profissionalizar esse pessoal. Exatamente. E quando saíam, às vezes já tinha uma certa idade de sair da clínica, tinha um convênio com o SESC, SESI, SENAI, tinha tudo isso tudo à frente do tempo, né? Deixa eu explorar, porque a gente está falando coisa que a gente sabe, mas tem muita gente assistindo agora que não sabe do que a gente está falando de Clínica Heitor Carrilho e a APAI, porque ele é o fundador de todas as APAIs do estado do Rio Grande do Norte. Então, Marcos, queria que você explicasse o que era a clínica, que é mais antiga do que a Casa de Saúde Natal, hoje o Hospital Severino Lopes. A clínica, quando eu conheci, ele estava construindo, nós temos fotografia da clínica ainda... a clínica é mais velha que você. Né? A tal da pedra fundamental, né? Que ele tem a história de cavar um buraco e botar ali, que era a pedra fundamental. Então, nessa fotografia, que deve ter lá na clínica, né? Alguns, a moda era terno de linho branco, né? Eu me lembro do seu Militão Chaves, um tal de Boanerges, parece que era advogado, também tudo e pessoal já em 64, a partir de 64, 66, 67, pessoal do Exército, das Forças Armadas, fazendo terraplanagem. E a clínica foi construída quase que sem projeto, porque não tinha uma coisa definida. Fazia aqui uma sala, daqui a pouco tinha que fazer outra, não foi feito um projeto arquitetônico, lá era uma coisa, entendeu? E a PAI funcionava dentro da Heitor Carrilho. Não existia o prédio da PAI. Depois é que foi... Porque é a Associação dos Pais e Amigos do Excepcional. Aí depois é que virou uma na frente, foi o primeiro prédio da PAI, foi ali na frente da Clínica Heitor Carrilho, que é o prédio que tem até hoje aqui em Natal. Eu me lembro de uma reunião dessa da PAI na Avenida João Pessoa, tem Rio Branco, na João Pessoa, numa casinha que tem lá perto daquela farmácia daquele... Farmácia Confiança. Onde Geraldo trabalhava, fazia uns movimentos da PAI para arrecadar dinheiro e Djalma Maranhão presente, o prefeito da cidade presente. E me lembro também, eu acho que essa galeria de arte que existia lá perto da catedral, tudo isso antes de 64, né? 64, depois que o militar assumiu, Djalma Maranhão se exilou, foi preso, não sei. E tinha essa galeria de arte que ele gostava de frequentar à noite. Ele ia para a galeria ou levava a gente para visitar as vitrines da Avenida Rio Branco, né? Formosa Síria. Depois da missa. Na catedral, missa na catedral. Formosa Síria, Lojas Paris, lembra? Loja Paris, que é do pai do juiz Arthur Cortez. Perfeito. A gente, criança, né? A gente estudava no Instituto Brasil e ele levava a gente para lá e era cheio de soldadinho, aquele soldadinho, lembra? De chumbo, e a gente ficava assim, eles não mexiam nada. Tinha uma cantina em frente onde hoje é o Banco do Brasil, chamada Cantina Leitieri. E eu me lembro de lá um dia à noite com mamãe e criança danada querendo correr, sair, mamãe dizia, cuidado com o bicho papão. Ele tira o fígado da criança para dar para a viúva Machado, né? Agora é o da viúva Machado. Aí eu vi de fato um cara passar com um saco nas costas e corri lá para dentro pensando que era um cara, essa Cantina Leitieri. Então essas lembranças assim de bastante tempo. E a outra foi feira, né? Como estou dizendo, feira tinha demais, né? Tanto que eu gravei até a música, eu tenho gravado a música que o cego cantava nesses dias que eu ia lá. Um cantava, mulher do cego tá doente para morrer, de uma virada que levou do avião, amortalharam e botaram no caixão, e o cego na direção, chego já. E outro respondia, mulher do cego tá doente para morrer, de uma virada que levou do avião, amortalharam e botaram no caixão, e fizeram um buraquinho pro ceguinho passar a mão. Aí cantava uma outra, que só depois eu vim saber que era de Jacques do Pandeiro. Ê, Marieta, minha nega, nem que o diabo arranca o rabo, mas não deixo Marieta. Mas tinha outras partes da música que eu não me lembro. Então essa, digamos, influência que ele passou para mim, da cultura popular, das tradições, das comidas, né? Inclusive do trabalho. E apesar de ter me formado em agronomia, engenharia agronômica, eu prefiro cavar buraco para enterrar estaca, esticar arame farpado, entendeu? Eu prefiro estar nesse trabalho da fazenda. Sempre ele caminhava na mata com a foicinha pequena, para desgalhar alguma coisa. A caminhada dele pela fazenda era assim, uma foicinha pequena, de cabo pequeno, ela reduzida. Então isso aí
para mim passou isso aí. Eu detesto estar no escritório, detesto estar parado dentro da cidade, detesto vir por aqui, porque o que mais me marcou foi essa coisa. Me lembro também, a gente construindo, eu e Carlos, e eu acho que era Chico Mocó, os apelidos ele botava, Chico Mocó, Gazela, Piaba, e ele botava apelido em tudo, né? A gente construindo um flutuante lá no Bonfim, na época não tinha furadeira, a gente furava com uma pua ou um trado, tudo a gente tinha que fazer. E colocou-se os tambores e tudo orientado por ele. Consertar tamborete, tudo era orientado por ele. Tudo. Aí fazia esse flutuante e depois a gente usava esse flutuante para pescar à noite. Porque, só que o de cana bebia, né? Porque papai não estava vendo. Levava lá o tiragosto e ficava, ele era doido pro peixe. Ele. Aí a gente jogava, enrolava a linha numa garrafinha de vidro. Sim. Na época não tinha essa história de plástico, era tudo vidro. Jogava isso, ficava lá batendo papo e os cabas tomando isso aqui, aí a traíra, geralmente se pegava a traíra à noite. Fisgava e pronto. Aí trouxe o peixe no outro dia, ele estava satisfeito. Era muito... Ele gostava muito de alimentar Cláudio, o peixe. Marcos falou aí a primeira lembrança do pai. Eu vou falar, eu estava esperando, né? Eu sou educado, tem que escutar todo mundo, os mais velhos falar. Minha lembrança, quando pequeno, né? Pequeno que eu digo, novinho, bem novinho. Ele acordava a gente cedo, né? Eu botei lá chamava, né? Quem acordasse tudo bem. Quem não acordasse, aí depois ele chegava com Astor e Meg. Os dois cachorros, bocona desse tamanho, ela dava uma lambida assim na gente que não tinha como não acordar. Pronto, acordar, se arrumar e tal, se preparar, e levava a gente para o Jardim de Infância Modelo. Né? A gente estudava lá. Levava e ia buscar. Né? E passou, e depois Instituto Brasil. Mesma coisa. Ia levar todo dia, ia buscar todo dia. Ele que ia levar a gente e buscar a gente. Mas por quê? Não tinha motorista? Tinha. No hospital já tinha motorista. Tinha Oliveira. Tinha Batata. Oliveira, acho que Raimundo já estava. Tinha vários motoristas, mas não. Ele fazia questão de ir, deixar e levar. Buscar. Isso eu lembro bem nítido. Né? E essa questão que ele já falou da disciplina. Início da refeição, todos na mesa. Tinha que estar todo na mesa de roupa, não tinha ninguém sem camisa. E cada um já tinha o seu local. Ia para comer o que tem. Eu não quero isso, não existia isso não. Tem essa lembrança. Aí vamos mais para frente. Aí depois, faculdade e tal, depois fui trabalhar com ele. Aí também a mesma coisa que eu trabalhava na sala dele. Sim. Trabalhei praticamente 30 anos na sala dele, eu e ele trabalhando. Então, eu vi a questão de disciplina, o horário de chegar, todo dia, 6h30 estava lá no hospital, né? Aí depois, aí estava de manhã, de tarde, atendia os pacientes lá embaixo, à tarde vinha para trabalhar na gestão, na administração Sim. do hospital. Aí depois começou a atender paciente junto e o pessoal, doutor Severino, eu vou atender todo mundo aqui junto. Atendia paciente, chegava um fornecedor e estava paciente misturado com fornecedor. Ele não queria saber, atendia todo mundo ali. Ele já mais velho, já com dificuldade de locomoção e tal. E fazia dessa forma. A questão da administração, ele era muito visionário, mas era coração muito aberto. Então, qualquer pessoa que chegasse para ele, doutor Severino, estou precisando de um emprego, ele fala com o Cláudio. Aí chegava para mim e disse, não, aqui não vai. Mas seu pai mandou. Não, mas ele mandou, mas aqui não pode. E às vezes eu tinha esses embates com ele, quer dizer, eu mandei você empregar, se eu for empregar todo mundo, no final do mês não vai dar para pagar e tal. Veja aí. Ele fazia essas coisas. E outra coisa registrar sempre tudo. Né? Ele sempre, faça isso assim, assim, assim. Aí eu dizia, me mande, me escreva, Sim. Porque depois de um ano, ele, quem foi que mandou fazer isso? Foi o senhor. Eu não, foi, ó. Você tá certo, foi isso mesmo. Então foi uma coisa que ficou marcada comigo. E agora que a gente está trabalhando junto, né? Você está sendo coordenador do Centenário e também consultor, aí você sabe que tudo a gente combina olho no olho, mas depois mande um papel, um documento para a gente formalizar aquilo que a gente combinou olho no olho. E fica registrado, né? Aí comecei a trabalhar com ele em 79, lá no hospital, né? Em 16 de janeiro de 79. E é engraçado porque esses dias você fez 45 anos, quem está assistindo vai talvez assistir no futuro,
Mas esses dias de janeiro de 2024, você fez 45 anos. Eu lhe perguntei, você lembra o primeiro dia de trabalho? Lembro até a roupa que eu fui. Olha só. Aí, então comecei a trabalhar lá na época, era Casa de Saúde Natal, SA, Sociedade Anônima, né? Tinha um setor de ações. E ele não queria que eu trabalhasse, ele não queria que os filhos trabalhassem na gestão, na administração. E mamãe queria, porque existiam umas dificuldades lá na questão de ações, tinha gente roubando. Sim. Aí mamãe chegou para ele e disse, olha, a gente tem que botar alguém da gente aí dentro do setor de ações que estão roubando. Aí dizia, lá vem você, todo mundo rouba, para você todo mundo rouba. Aí mamãe, ele não queria de jeito nenhum, aí mamãe foi a doutor Eide Furtado, que era um grande amigo dele, era meu padrinho de crisma, e explicou tudo a doutor Eide. Doutor Eide era um acionista da Casa de Saúde Natal e tinha bastante ações, né? Ele tinha poder de voto e tal, e ele tinha um poder de convencimento, era muito inteligente, e numa Assembleia Geral, mamãe convidou ele de surpresa, quando abriu a Assembleia, o doutor estava lá, e ele, o que é que você está fazendo aqui, Eider? Eu vim participar, sou acionista e tal. Aí mamãe lançou a proposta de eu ser diretor, aí ele, não concordo não, aí o doutor Eider conversou com ele, mas aí terminou aceitando. E eu comecei a trabalhar lá, como eu falei, em 16 de janeiro de 79, nesse setor de ações, né, para arrumar o setor, entender Lei 6.404 de 76. Ainda existe essa lei, houve uma reformulação. Tive que aprendê-la todinha, né, para saber o que é que eu estava, onde eu estava lidando e arrumando o setor de ações. E depois ele foi, aí depois ele aceitou que eu ficasse lá e foi me colocando em todos os setores. Aí depois eu passei por todos os setores, setor de admissão, setor de RH, departamento pessoal, financeiro, tudo. Fui passando por tudo, né, até compreender tudo e depois dar continuidade. A gente está falando sobre ele, mas tem um bracinho também do hospital. O hospital, como o Marco falou, ao longo desses 30, 40 anos, houve um sofrimento muito grande dos hospitais psiquiátricos no Brasil, devido a uma situação ideológica, nada de ciência, mas como a esquerda, o PT junto com a esquerda, com muita força conseguiram fechar mais de 300 hospitais ao longo desses 30, 40 anos. A Casa de Saúde Natal conseguiu sobreviver até 2006, não conseguiu mais continuar por conta da remuneração da sua prestação de serviço. Então, parou de funcionar e transferiu toda a sua operação para a Sociedade Professor Heitor Carrilho, que é a entidade filantrópica, e é o que está até hoje. Então, eu tenho isso marcado, escravado, porque eu trabalhei junto com ele. E esse merda era para todo mundo. Aí pode ser no ar aqui, não tem problema. Uma vez ele deu um merda em Dr. Edson que eu fiquei morrendo de vergonha. Dr. Edson era o mais ligado a ele, era Cristina. Papai chamava Dr. Edson de Mussum. Ele escorrega. Ele gosta de escorregar. Ele manda fazer as coisas, ele enrola e gosta de escorregar. E umas 2 vezes ele disse merda lá, seu merda, que eu queria me esconder. Não tinha pra onde esconder. Então o merda dele era fácil demais. Esse já foi mais pro final, esse merda, sabe? Porque antes ele nunca, até uma certa data, ele nunca falava pornografia, nem esses palavrões na frente dos filhos. Sim. E só depois, eu acho, de 70 anos, sei lá, uma certa idade dele que começou a se desleixar. Escrachou. Na maneira de a gente sentar na mesa ou comer, ele também orientava, né? E eu me lembro que uma vez lá na rampa, uma festa à noite, ele, mamãe, eu vendo na televisão aqueles cababia beber nos filmes de cowboy, botavam um gole, jogavam lá, aí botaram uma taça de vinho pra mim, um negócio assim, eu virei, aí mamãe, Severino, o que é que tá acontecendo aqui? O que foi? Marco tá bebendo assim? Eu digo, não é assim não, aí vai explicar a maneira de pegar no garfo. E outra coisa, a gente não pode separar, né? Severino Lopes, mas mamãe teve Verdade. A presença dela foi muito importante, senão não teria isso, viu? Isabel estava ali, ela não está fazendo 100, mas está bem perto de 100, seria também, né? Porque ela é de 26, né? Mas se não fosse ela, não estava assim. Ficou entre nós até 1 ano e meio atrás, né? Foi em 22. Até em 22 ela estava aqui conosco. Porque
ele tinha esse lado e ela o lado, digamos, de acalatar, tenha calma, tenha paciência. Fazia um Porque senão a gente equilíbrio, né, da endoidava lá balança. dentro. Os dois, isso. Porque ela, Exatamente, inclusive, fazia o equilíbrio. é o equilíbrio, as coisas de Deus, porque tem que ter sempre esse equilíbrio. E é da letrinha dela a ata de fundação da Casa de Saúde Natal, né? Ela estava sempre ao lado dele, inclusive no dia da fundação. Aí, Cláudio, vem essas histórias todas do pai, desse... Aí eu pergunto a você, o que é que Severino deixou mais forte para você? A disciplina. A disciplina e a perseverança. Em todos esses anos, todas as dificuldades que nós passamos, né, do dia a dia, e principalmente eu falo muito da instituição, porque eu vivi com ele dentro da instituição. Toda a minha vida não, mas depois dos 16 anos era junto com ele, no mesmo birô e tal, e diversas dificuldades, né? Esse grupo aí querendo destruir a saúde mental do Brasil, a assistência à saúde mental, como destruiu, a gente sabe que destruiu, e assim, chegava coisas violentas, e eu nunca vi ele, ai meu Deus, não, enfrentando de cabeça erguida, nunca baixou a cabeça para nada, sempre teve firme, forte, sabe? Assim, perseverança, para fazer, vamos fazer. Não tem esse negócio de mimimi, não, esse negócio de medo de alguma coisa, nunca vi ele ter medo de nada. Então o forte que ele deixou para mim foi a disciplina e a perseverança. Tem uma história que diz que os irmãos, os filhos, homens, quando era para falar dele, chamava ele como por trás dele? Era O doutor. O doutor. O doutor mandou você fazer isso. O doutor mandou você. Ó, o doutor vem aí. É porque a gente foi criado junto com os empregados, né? A fazenda tinha muito empregado, que ele plantava cana e tinha muitas coisas. E os empregados do hospital, da clínica, e todos os empregados chamavam ele do doutor, a doutora. Os primos que ficavam, tudo era o doutor. Teodoro, Fabiano, doutor, era ninguém. A gente só chamava o doutor. Aí sobre essa força de vontade, perseverança e não desistir da luta, ele indo para Brasília, que o médico contou, né? Que ele escorregou, caiu na subida lá do Planalto, não sei aonde, e o cara tentou ajudar, ele não aceitou. Ele tropeçou, caiu, e um aluno dele, um ex-aluno, tentou ajudar, ele disse, não. E o cara ficou até chateado, assim. Sim. Mas ele certamente não reconheceu, mas ele quer dizer que a queda foi dele e ele tem que se levantar sozinho. Lá em Brasília não dá esse prédio que ele ia falar. Sempre ia falar com algum político, algum deputado, tentando conseguir alguma coisa para cá. Algum recurso. Ele que foi presidente da Federação dos Hospitais, Brasileira dos Hospitais, na ala da psiquiatria. A Federação Brasileira dos Hospitais foi fundada a partir do Departamento de Psiquiatria. Primeiro se juntaram os psiquiatras, eu acho que em 67, certo? Ele, doutor Cílio Andrade, Bahia, doutor Eduardo Ferreira, de Minas, e outros psiquiatras do Brasil se reuniram e fundaram a Departamento de Psiquiatria Brasileiro. Aí daí foi fundada a Federação Brasileira de Hospitais, que até hoje existe e é um dos órgãos poderosos, fortes. Tem mais de 5 mil hospitais filiados. Aí ele foi fundador do IERC, dos cegos. Sim, ele é isso. fundador. Pode ver, puxar a ata lá que ele é fundador do IERC. Aí foi fundador da Clínica do Carrilho, 1955, Casa de Saúde Natal, 56, a PAI, 59. Na fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi o tio dele que fundou, Onofre Lopes. Ele foi o primeiro professor de 2 cadeiras, ele escreveu 2 cadeiras, tanto a medicina legal quanto a psicologia clínica dentro da medicina, certo? Foi o primeiro professor. Né, e foi até se aposentar. Naquela época a aposentadoria era por 70 anos, a aposentadoria compulsória, hoje é 75. Foi fundador da Associação de Hospitais do Rio Grande do Norte, fundador do Sindicato dos Hospitais do Rio Grande do Norte, foi fundador do capítulo do estudo da deficiência mental. É uma associação internacional, certo? E ele foi fundador do capítulo aqui, que eu não sei... Erros inatos do metabolismo para descobrir se a criança estava... ali era um exame que ele conseguiu
em 1985, ele conseguiu na Alemanha, o governo da Alemanha doou para o Rio Grande do Norte, na verdade doou para Itocarrilho, todo um laboratório completo, todos os equipamentos desse laboratório, e ainda conseguiu que 2 geneticistas daqui do Rio Grande do Norte fossem para a Alemanha, passaram acho que 6 meses, se preparando para fazer esse exame do eosinado na metabolismo. Eosinado metabolismo. Pezinho é outra coisa mais nova. Eosinado metabolismo. Para descobrir dentro era da... para descobrir a gestação. Com o meio de gestação, já se existia alguma anomalia no feto. Sim. Ele vai nascer com alguma coisa. Isso em 85. No Brasil, só tinha um local em São Paulo que fazia particular caríssimo. Ele conseguiu em 85 para cá. Aí, como a gente não tem papo na língua, aí a governadora Vilma de Farias não deixou acontecer, porque tinha que ter o custeio para continuar. Ele conseguiu doação dos equipamentos, Sim. mas o custeio para continuar tinha que ter dinheiro. Uhum. O Estado, Sim, o município, e ela não deixou porque ela não gostava dele, porque quando o governador Lavoisier Maia se tornou governador, ela quis ser presidente da PAI. Presidente da PAI e vice-presidente da Federação Brasileira da Paz, que era ele. Sim. Certo? Porque ela era da LBV. Não, porque Da LBA. Não, porque ela era esposa do governador. Tá, é por isso E ela queria. quis. Aí foi atrás dele, procurou ele, Lavoisier procurou e tal. Aí ele, e quem é essa pessoa? É minha esposa. E o que é que ela é? Professora de quê? Ela não entende nada não vou deixar não. Aí ela não gostou, ele não gostou e foram a Brasília. Falar com o Coronel Borba, que era o presidente da Federação Brasileira de Federação Nacional das APAES. Olha, aí se apresentou o governador, tal, a gente está querendo tal, e eu queria que o senhor mandasse. Aí ele disse, mas quem manda é Severino. Vocês têm que falar com o Severino. Mas a gente já falou e ele disse que não. Então, se ele disse que não, não. Então, ela levou isso até a morte dela. Uma vez eu estava com o Carlos num aniversário da PAI, né? Nós fomos chamados por familiar de Severino Lopes, um dos fundadores, e na hora que Carlos foi chamar, agora o representante do professor Severino Lopes, porque ele foi falar, ela se levantou e saiu, ela como governadora. Então ela ficou muito chateada com isso e não deixou isso acontecer em 1985, que a gente ia ter aqui um laboratório que ia identificar os fetos, né, na sua primeira gestação, se havia alguma anomalia. Sim, sim. Então é bom que se fique isso registrado. Está registrado. Esse laboratório não existe por conta dessa mulher que não quis que acontecesse, né? Esse registro. Pode perguntar. Foi uma das vezes que soprei no ouvido dele aqui dizendo, eu me empolguei e não deixo você perguntar. E vai lá, pergunta. Não, mas é porque a história é encantadora, né? Assim, eu tô lá trabalhando com vocês há uns 2 anos. Está internado Como também? disse. Algumas vezes já Então deixa eu contar uma história aqui. Deixa eu contar uma história aqui. Diz que Cláudio Lopes se encontra com meu sogro. Aí meu sogro vira, opa, Cláudio, tudo bom? Haroldo, sogro de Sêmio, tá lembrado de mim? Eu disse, lógico, Haroldo, tô lembrado de você. Ele disse, Sêmio não é seu consultor lá? Aí Cláudio disse, Haroldo, olha, só é aqui entre a gente. Na verdade, ele é paciente. Mas a gente, para a sociedade, diz que ele é consultor, mas ele é paciente. Aí meu sogro respondeu o quê? Rapaz, bem que eu desconfio. Vai lá, Maurício, vai lá. E a gente tem acaba criando uma conexão com tudo que está envolvido ali no Severino Lopes. A gente vê isso, o que vocês estão falando aqui. Todo mundo tem algo dele. A gente percebe isso. Eu não conheci o professor Severino, né? Obviamente. Mas o que a gente escuta os outros falar, vocês testemunhando isso daqui, a gente percebe que cada um tem um pouco do Severino, né? Então, eu vou perguntar isso para vocês. O que é que você acha, Cláudio, que você tem de Severino? Marcos, Cláudia e Márcia. O que é que você se identifica? Do meu pai, eu tenho isso. Do meu pai, eu tenho isso. Do meu pai, eu tenho isso. Do meu pai, eu tenho aquilo. O que é que o Carlos tinha também? Eu vou repetir, né? Sim, já falou, mas eu queria que uma palavra. Assim, do que ele tem, disciplina. Acho que ele disse mesmo, é disciplina, é perseverança, isso que o papai deixou é marcante para mim também. É isso aí. Idem, perseverança, determinação, disciplina. Pontualidade, né? Pontualidade, né? Honestidade. Eu costumo chegar atrasado. É dizer que
Como, Cláudia? Honestidade, justiça. É. O navio Hope teve Sim, o aqui, Hope, né? Teve aqui. Papai também tinha. Eu não entendo exatamente a questão médica, né? Clínica, e tudo, mas todo final de semana quase iam enfermeiras, Não, né? todo final de semana. Do Hope para a fazenda. É. Tá entendendo? Para interagir com os pacientes, com os empregados. Tem um funcionário lá que ainda está vivo, não sei a idade de Luca, que trabalhou com o nosso avô, né? Papai falava inglês, aí pedia Para ele traduzir. Aí pediu para uma enfermeira ou médica, né, cantar uma música. Pediu para a Luquinha cantar uma música para ela, uma coisa vice-versa assim. Aí a Luquinha cantou a véia debaixo da cama, a véia criou um rato. Aí lá vai papai cantar a música para... Traduzindo em inglês. Aí a americana lá cantava uma música para Luca, né? E era essa brincadeira, dormiam por lá, andavam a cavalo, caía dos cavalos. Cai nas urtigas. E o churrasco no chão, né? Papai sempre fez churrasco, não sei onde ele aprendeu, se foi com o gaúcho, fazia um buraco lá no solo, enchia de carvão e fazia o churrasco ali. O futebol, depois que terminava o futebol, aquele coco seco, com batida, pra gente era suco, rapadura. Uhum. Era coco com rapadura. A gente voltava lá do campo de futebol, tudo sujo, tudo, e muito calor. E ele botou o pessoal do Hope para fazer a mesma coisa. Olha só. O Hope, você Sim. alcançou? Era Sim. um navio Sua história, escola. né? Navio escola que vinha dos Estados Unidos, não é isso? Pra cá. E ele tinha alguma ligação, que ele ia para lá, levava a gente pro navio. Isso, eu não sei o que era, isso eu estou dizendo, eu não sei o que era, digamos, essa parte profissional lá com o das navio. Américas, não sei o que das Américas. Ele tinha outra coisa também que era Convênio, né? conselheiro, Ele ia fazer. conselheiro das Américas, não sei o que. Tem um convênio também, que nas fotos que eu tenho lá da pessoal da Itocaí, tem muito estrangeiro. Vinha muito professores Muito estrangeiro. estrangeiros, muitos médicos, lá para Itocarrilho. Ô Cláudio, quando sua mãe faleceu, há pouco tempo atrás, eu fui pro velório e aí eu perguntei, cadê Cláudio e Marcos? Aí disse, está aqui do lado. Aí eu fui, consternado, né, contrito pelo falecimento, aí sentei... Aí vocês dois não estavam nem um pouco felizes, mas também não estavam nem um pouco abatidos. E aí eu fui, perguntei a você pela nossa amizade, eu virou e disse, ô Cláudio, ele disse, não, Sêmio, eu estou narrando isso para quem está assistindo a gente. Na minha maturidade de espírita, mamãe passou, né? Mamãe fez eu sou muito católico, como o Cláudio sabe, mas sempre aprendendo com ele. Aí eu pergunto a você, e quando seu pai faleceu, você tinha essa maturidade que teve no falecimento da sua mãe, que sofre a dor, mas ao mesmo tempo diz, mamãe fez um bom papel aqui na Terra e estava contrito com a passagem da sua mãe. Seu pai, você sofreu mais? Não na mesma proporção, é claro, né? 20 anos depois, mas assim, eu já estava preparado, porque ele nos preparou. Então eu já estava preparado, tudo que acontecia lá no hospital, tudo que acontecia de dificuldade, eu estava sempre junto com ele me dando aquela força. Então eu já estava preparado. Claro que passa por muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades mesmo que a gente sofre para enfrentar, mas sem o mimimi, né? Colocando em prática o que ele me ensinou. Ensinou meus irmãos também, ensinou a todo mundo. E aquela coisa, naquela época eu já estudava doutrina espírita, já trabalhava em centro espírita, mas ainda não tinha a maturidade espiritual que eu tive, né? Eu tenho quando mamãe partiu. Inclusive ela partiu no dia 21 de março e o dia do enterro dela foi o dia do meu aniversário. E eu entendi que Deus estava me dando a oportunidade. O meu presente era devolvê-la para o mundo espiritual. Libertação, né? Eu sinto assim também. Foi uma libertação do corpo desse sofrimento terreno para ela. Essa questão de espiritualidade, como era, doutor Severino, em relação a isso? Não, ele nunca falou, para mim, nunca falou de religião. Até uma vez eu indo com a mamãe para missa, eu disse, porque o senhor não vai? Ele disse, eu já fui muito à missa. Né? Ele para mim, nunca tocou sobre isso, nunca sobre nada. Ele falava assim, ele dizia que não acreditava em religião, em Deus, porque para ele era ciência. Isso aí era ciência. Agora, depois que ele faleceu, ele mandou uma psicografia, né? Aí tem gente que acredita, outras não e tal. Eu acho que em 2006, ele faleceu em 2002.
Final Então, de 5 ou 6, ele mandou essa psicografia de um centro espírita, e o que ele dizia era o seguinte, pedindo perdão a Deus, ao Criador, por entender naquela época, né, que é desse Deus que deixa tanta gente sofrer. Aquele psiquiatra, na década de 50, quantas pessoas sofridas ele atendia, né? Sofrimento mental, junto com o sofrimento financeiro e tal. Ele diz, quando chegou ao mundo espiritual, que despertou, então ele percebeu que aquele sofrimento daquelas pessoas era originário pelas escolhas dela. Então não é Deus que tem culpa de você ter escolhido o errado, entendeu? Então tem essa psicografia, e eu levei essa psicografia para os alunos dele, os médicos lá do hospital que trabalhavam com ele, para Edson, Gutenberg, para Jair, sem dizer nada, e na psicografia não tinha dizendo que aquilo era uma psicografia de Severino Lopes, só tinha escrito. Ó, leia aí, eu recebi isso aqui. E quando eles leram, todos os dois, Vitória, que era outra médica psiquiatra, já trabalhava com a gente, todos eles foram unânimes dizer, isso aqui é o professor falando. Ele disse uma coisa para mim, também muito pequeno, me lembra a idade. Eu estava no carro com ele, quando alguém traz uma notícia, ele saiu da Alberto Maranhão e entrou na Rodrigues Alves, tudo barro, não tinha calçamento, nem calçamento nesse tempo, né? Aí ele encosta na Rodrigues Alves porque alguém veio falar com ele, desceu lá de um outro carro e veio dizer que fulana de tal tinha suicidado. Pulou da ponte de Igapó, né? Ia morreu, não sei o que, lá vai. Aí eu ouvi essa conversa e disse, não sei porquê, né, papai? A vida é tão boa que uma pessoa se matar. Ele diz, a vida é lá boa. Aí, aquilo para mim foi um impacto, né? Ele me dizia uma coisa que a vida não era boa e fiquei... Aí isso me marcou, né? Porque era na época o carro dele era DKV, VMAG. Fumaçava com sua aguenta e tinha... Era motor 2 tempos. 2 tempos, Me lembro também que faltou freio na descida. Ele atendia lá no hospital da Ribeira, INSS, né? E era IAPC. Era INPE, IAPC. IAPC, depois INPE. INPE. Não, INPS. IPASE já é outra coisa. IPASE era do Estado, lá na frente. Não, era do federal, mas era o Instituto de Previdência de quem trabalhava no INSS. Eu digo, mas o prédio... Porque na época não era INSS, não, era INPS. Aí depois INAMPS. E antes de INPS era IAPC, eu acho que era IAPC. E IAPTEC. Aí o carro faltou o freio na descida. Aí botou por cima da calçada, ali perto do Colégio Salesiano, né? Só do outro lado. Desceu lá, a gente terminou lá. Me mandava também um cara ir lá para eu cortar o cabelo. Mandava um cara me levar para cortar o cabelo lá no barbeiro do Grande Hotel. Grande Hotel. Aí era para cortar 0. Tinha que cortar peladinho 0. Aí eu não queria mais cortar 0, já tinha 10, 12 anos, já tava achando. Aí eu chegava lá, o barbeiro perguntava quanto era, meia cabeleira. Aí quando ele chegava, o cara só ia me levar. Aí quando trazia, quem foi que disse isso? Leva de volta. Conta o resto. O que fazia seu pai sorrir, Marcos? Rapaz, era mais... a gargalhada dele. Não, gargalhada mesmo era Aloysio de Jacques contando as histórias. Ou então um outro mentiroso que tinha lá na fazenda, Djalma contando mentira. Eu só me lembro, papai, claro, rio em todo canto, mas lá na fazenda eram esses caras. Um mentiroso, daqueles mentirosos do sertão, né? Seu Aloysio contando também essas histórias. O Aloysio é um contador de histórias. Se você não assistiu o DVD que eu passei para a Cláudia, assista que você vai ver. Inclusive, parece que no dia mamãe está até do lado, mamãe já com depressão, e seu Aloysio contando, mamãe meia séria, que seu Aloysio conta a medicação que mamãe fazia, que tinha que ser aplicada nele, e ele resistia ainda à medicação, e ele fazia papai rir direto. Tanto um dos aniversários do papai lá, eu trouxe o Aloysio só para me contar a história, né? Além de... Ele não era mentiroso, ele acrescia, inventava, ele recheava a história de uma certa forma que o papai, você tem ideia, papai... Humor, né? Papai pegava ele em Monte Alegre, de Monte Alegre ir para Nova Cruz, quase toda segunda-feira para ir para uma feira. E lá era o que protegia com medo que o cara pisasse no pé do papai. Hein, Cláudio? E assim, o que é que a memória tua, por exemplo, que arrancava um sorriso? Eu sei que, por exemplo, Mariana perdeu o avô com 2 anos de idade, mas Mariana, quando ele mexia com ela, ele dava... Mariana, para quem não sabe, é a filha de Cláudio e neta de Dr. Severino. A neta mais nova. A neta mais nova. E ele morria de rir porque ela brigava com ele. Ela reclamava que ele gostava de pegar aqui nela.
ele na cadeira de roda, aí ele ia e encostava nela. E ela ficava brava e dizia, para, vovô Cililino. Aí ele dizia, essa é brava. Aí fazia de novo. Ei, essa sobra. aqui, ela, para, vovô. Ele gostava. Quando ela chegava lá, aquela Miradalva, lembra Miradalva? Secretária? Sim. Aí ela dizia, às vezes ele tava bravo com alguma coisa, um erro e tal, e gritava, e Miradalva morria de medo. E quando Mariana chegava lá, ele esquecia tudo, deixava o trabalho e tal, e ficava brincando com ela. Aí ela dizia a Kelly, para quem não sabe que ela é minha esposa, aí Miradalva dizia a Kelly, venha mais vezes aqui com Mariana para melhorar a situação aqui, porque quando ela chega, o doutor Severino esquece tudo e tal. Mas o neto que ele, eu acho que era mais chegado era o filho dela, o Dante. O Dante. Eu acho que eu acho que por ser Dante menino, morou né? lá, né? Por Morou ser com ela. do sexo masculino, ele Levava para feira, de madrugada, gostava né? muito do menino dela. Né? Primeira neta dele foi minha filha, né? Que é Marina. Marina. Acho que é a primeira neta, né? É, a primeira neta. Mas assim, a gente depois se mudou para fazenda, né? Um tempo lá na casa, depois fomos para fazenda e ficou um pouco distante. Eu não sei porque eu passava o dia na fazenda, as crianças ficavam em casa. Mas foi a primeira neta. E ele, como sempre, botando os apelidos, né? Quando ele estava na hora da sopa, das 6 horas da tarde, aí Marina gostava de estar no colo dele. Então ela botava a mão na sopa dele, passava na cabeça. Mentira. E aí, Marina, você está fazendo isso e tal. E ela, não, vou indo. E pegava o macarrão, brincando com o macarrão. Ele deixava assim. O pai austero era um vovozão. A gente brinca disso em casa, até o Jean que conhece meu pai, né? Ele já tem isso, meu pai sempre foi muito duro. Hoje ele é bem leve. E tem um ditado que a gente vê algum canto que repete isso pra ele, que é que o filho... O avô é o burro que o filho amansou pro neto montar. Eu acho que é isso, que ele era duro e eu chego lá em casa, ele tá no chão com minhas filhas em cima dele, os filhos da minha irmã também, é uma coisa... Então acho que tem muito disso, né? Então acho que talvez o papel do filho... É amansar o burro. Além de sugar todo esse conhecimento, de trazer todo esse legado importante, perpetuar a história, que vocês fazem muito bem isso daí, também de deixar essa leveza para a posteridade, para os netos terem essas lembranças boas e continuar com essa história para sempre. Eu ouvi essa semana dizendo assim, que só morre quem é esquecido. Eu vi alguém falando isso, um filósofo, e a verdade é essa, e pelo que a gente sente do professor Severino Lopes, ele não vai morrer tão cedo, talvez nunca. É por aí. Não é? Porque essa história dele continua. Então, é perpétua e eu acho que vai ficar marcada. Se está fazendo 100 anos, a gente não vai estar aqui para acompanhar, mas eu acho que 200, 300 anos ainda vai se falar do homem Severino Lopes. Eu estou sem programação, tá? Né? Sem pressa, né? Também, para isso. Eu brinquei hoje com a história, porque eu sempre brinquei dizendo que das várias homenagens que a gente vai prestar ao Dr. Severino, a gente vai plantar árvores. Sim. E eu brinco dizendo que são 99, porque a 100 é a minha, eu faço questão de plantar. Aí hoje eu declinei, não, qualquer coisa eu vou estar nos 150, aí eu planto nos 150, porque tem gente demais que merece essa homenagem que quer, né? Porque ele marcou a vida de tanta gente. Você fez uma costura tão bacana que eu acho que a gente poderia ir caminhando para o final. Ao mesmo tempo é dizer assim, eu não quero que acabe não, o papo tá tão bom, e assim, é seu filho, seu sobrinho, não foi Dante que me deu de presente não, foi Eduardo. Eduardo virou para mim, de tanto eu falar dizendo que não conheci o Dr. Severino, mas adoro as histórias que são contadas dele, ele chegou esses dias com um livro que ele encontrou num sebo virtual. Ele conseguiu comprar na internet um livro para ele, pronto, você agora vai escutar, vou falar pelas letras que ele deixou escrita. E me deu esse presente e eu fiquei assim, feliz demais, né? Porque quem teve contato com esse homem marcou a vida dessa pessoa, né? Esses dias eu tô contando essas histórias porque quem está assistindo depois vai atrás de comprar o livro, que entre as várias coisas que o pai influenciou a Cláudio, tem a história de que se o Dr. Severino tivesse aqui e soubesse que estavam querendo vender um livro contando a história dele para ganhar dinheiro, ele não ia gostar. Por isso que o dinheiro do livro vai para onde? Vai ser doado para uma instituição filantrópica. Pronto. E que não seja a que ele fundou. Olha lá. Então até isso. Então
nessa pegada toda, é dizer assim, esses dias a gente escreveu o livro, vá atrás de conhecer mais sobre o Dr. Severino, lendo o livro, e a gente entrevistou a doutora Cristina Campelo. E Que trabalhou com ele na universidade. Ele era o professor titular da cadeira. Sim. E ela era a adjunta. Sim. A primeira adjunta. O segundo Edson e o terceiro João Luiz. Eu tenho uma para dizer, doutora Cristina. Por favor. Ela foi minha professora particular, que eu dava muito trabalho na adolescência. Né? Queria sair, brincar, passear e nada de vestibular. Já tinha passado 2 vestibulares e eu não era aprovada. Por quê? Aquela questão do adolescente rebelde. Sim. Né? E aí ele estava sempre vigilante, aí chamou Cristina e disse, vai ensinar inglês a ela, para ocupar o tempo dela. E aí ela me ensinou por 1 ano, e ele sempre perguntava como é que ela está. Ocupe ela, deixe dever de casa para ela. Foi a doutora Cristina esses dias, disse que um dia ela, professora, já com larga experiência, chegou para dar aula 3 minutos atrasada. E quando entrou na sala, o doutor Severino estava sentado na cadeira dela. Aí ela disse, professor, o senhor se enganou. Essa aula é no vidro. A aula é minha. Aí ele disse o quê, Cláudio? Eu sei, mas você chega atrasada, o pessoal já estava esperando. Como escutei, eu acho que de doutor Pedro Cavalcante, dizendo que a primeira vez que foi assistir uma aula, ele chegou mais cedo, 12h30, a aula começava 1 da tarde. E quando entrou, o doutor Severino já estava na sala de aula, porque ele chegava meia hora mais cedo do que a aula do início da aula, né? Então, tudo isso aí são histórias que você procura lá no livro que tem do Dr. Severino. Nunca faltou. Deu aula 30 e poucos anos, nunca faltou e nunca chegou atrasado. Nunca deixou de ir a uma aula. Então nunca adoeceu, né? Quem a gente adoece, de gripa, estou gripado. Ele nunca faltou uma aula e nunca chegou atrasado. Pelo contrário, chegava meia hora antes. E a aula era 1 da tarde, a hora do sono, né? Ele estava lá, firme e forte. Que bom, que bacana. Aí é bom escutar quem assistia a aula dele, os alunos, porque os filhos falando aí é suspeito. Mas os ex-alunos falam que ele dava aula de anatomia também. Dava 2 horas de aula de anatomia sem pegar em livro, sem ver livro, sem nada. Só na mente, e era interrompido por um aluno e tal, e respondia tal, e depois voltava de onde parou e continuava. E sempre um literato a ler. Isso. Até o falecimento dele, que foi uma sexta-feira. Na quinta-feira à tarde eu estive na casa dele e estava lendo. E na biblioteca dele, você disse, não sabia, era quase 6 mil livros. E todos os livros que você pegava, inclusive livro espírita, livro de você imaginar, estava lá todo marcado, escrito. Ele não acreditava, mas lia. Leu todo. Inclusive, por exemplo, os livros a influência que eu recebi dele, né? Oswaldo Lamartine, A Questão de Sertão, Oswaldo Lamartine. Câmara Cascudo escreveu sobre as tradições da pecuária nordestina, tudo entregue a mim e por ele. Os velhos costumes do meu sertão, Severino Lopes que me entregou, entendeu? Por eu gostar de fazenda, coisa, eu acho que ele, para Márcia, ele deu folclore, não foi? Dicionário do folclore, não sei o que, lá vai. Eu digo, as doações dele para já saber do que você ia ser, eu gostar, e tome. Ele levava, tinha feira de livros, né, na universidade. Então ele levava meus filhos. As viagens dele, que ele voltava os livros. E chegava na carrada de uma transportadora trazendo os livros, que não cabia na mala. Ele viajava para avião, Recife, por com o exemplo. Luiz Neto, aí conversa com o Luiz Neto sabe muita coisa. Ia para Recife, ele já amputado, comprar livro. Ia em sebo, ia só comprar livro e voltava. E muitas vezes não cabia nem no carro, tinha que mandar vir depois. Ô Cláudia, você sempre foi mais caladinha, hein? Cláudia tá caladinha ali atrás. Aí a gente já estava caminhando por fim, senão a gente se entusiasma e engata na conversa. Mas vem a pergunta que não quer calar. Marcos Lopes, para você, qual era o filho mais querido de Severino Lopes? Rapaz, eu acho que era Carlos. Era Carlos. Que não deixava ele trabalhar.
Lá na fazenda, a gente dava um duro, eu e ele, os outros era dando duro, arrancando mato, e Carlos era na direção. Né? Lancha depois. Não era para ele não. Praticamente ia arrancar mato, ia carregar comida para os porcos. Quem ia dirigir o carro Jeep, pra levar e voltar, né? o Jeep com a carrocinha ou a caminhonete para carregar mercadoria era Carlos. Enquanto a gente tinha que arrancar o mato, passar enxada, Carlos era o motorista. Eu digo, por que não eu e ele, né? Aí é por conta da diabetes, talvez, né? Também. A lancha era Carlos, tudo era Carlos, cara. Se visse mais maneiro era Carlos. Eu lembro E a gente não que pesava. gente não fazia aniversário, a mamãe não fazia aniversário da gente. Comemorava só em casa. Ele Comemorava era alguma coisa em casa. Era... Desde criança ele era diabético. Sim. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Aí Aí. não tinha essa gama de coisas que hoje você encontra, né? Uhum. Era um bolinho e só a gente mesmo, não tem ninguém de fora não. Bolinho, Ah. porque ele dava trabalho, que queria comer Então não é brincadeira porque Carlos hoje não está entre nós aí. Carlos era o favorito? Era. Então tinha isso. E doutora Isabel? Vamos esperar o centenário dela, não? Ela tinha um favorito? Não, eu não sei não. Eu acho que era Carlos. Então, Era o campeão. Que não Na entra em verdade, bola é. esses quatro. Muito bem. Então que a gente se reencontre quando essa mulher marcante, que era a doutora Isabel, a cara metade de Severino Lopes, que fez a liga para que ele pudesse construir uma família e tudo que ele construiu, porque o dedo dela está nas APAES que ele ajudou a fundar, na Clínica Heitor Carrilho, lá no Hospital Severino Lopes, que tem a pegada, vamos registrar também, e toda vez eu me lembro que sou, aí estou olhando para a câmera, para falar para você que está assistindo aí, dizer assim, doutora Isabel Lopes, ela assina o Instituto de Psiquiatria do Rio Grande do Norte, porque ela O IPQRN. o IPQRN, e é lá que tem a residência em Médica, psiquiatria, que voltou agora recentemente, com quase 20 anos, que tem sido instalada pela primeira vez. Todas Com as mais de 20 dificuldades- anos. Foi com instalado mais- em 2000. em 2000. E voltamos em 2023. 2023. Pronto. E já vamos no segundo ano desse 2024, uma procura imensa de estudantes de todo lugar querendo fazer Foram 118 inscritos. De um ano para outro quase que dobrou. Quase que dobrou. Né? São 2 vagas apenas, mas a gente voltou. E doutora Isabel, que tem tudo desse grande homem, Severino Lopes, ele tem a reverenciar a esposa, doutora Isabel Lopes, que estava do lado dele, não é? Por trás de um grande homem, não. Do lado de um grande homem está sendo uma grande mulher. Junto com o grande nome. E tem uma pegada aí que é bom que todo mundo saiba, né? Que quem deu a ideia de colocar o nome do Instituto de Psiquiatria do Rio Grande do Norte, Isabel Fernandes Góes Lopes, foi o Dr. Edson Gutenberg. E eu disse a ele que não botasse, que ela não gosta dessas coisas. E isso foi antes dela falecer. E ele disse, rapaz, e tal. Eu disse, rapaz, ela não gosta. Você quer que eu pergunte a ela? Aí ele disse, não, deixa eu ir lá perguntar. Eu disse, não, deixa eu falar com ela primeiro. Para Aí você fui na não casa levar dela, um carão dela. Fui na casa dela e disse, mamãe, o doutor Edson quer falar com a senhora. Eu não disse o que era. Ele pode vir aqui? Pode. Aí ele foi e eu não estava. Aí depois ele voltou, rapaz, você dizendo que ela não queria, ela aceitou. Eu disse, tá, mas minha vida toda ela nunca gostou disso, nome de nada. Aí depois eu fui na casa dela, né, e perguntei, a senhora aceitou colocar o seu nome no Instituto de Psiquiatria? Aceitei para ele ir logo embora, que ele estava falando muito. Olha só. Mas que a gente se reencontre, então, no centenário. Outra coisa a respeito de mamãe, o Major Niro Reis, né? Niro, que tem um da filho, Marinha. Ele tem um inclusive, filho, médico. Niro, o pai dele me disse que só conseguiu comprar o terreno lá por conta de mamãe. O pai de Niro comprou um terreno lá, papai, que era o lote 43. Era só cajueiro. E a gente tinha que ir no final de semana para limpar esses cajueiros, para podar, fazer o que fosse necessário, né? E Niro querendo comprar, e papai sem querer vender. Aí seu Niro disse que estava lá, na casa do papai no Bonfim, e a mamãe chamou o Severino. Por que é que você não vende esse lote, esse homem, por isso, aquilo, outro? Você que convenceu, aí Niro comprou. Major Niro Reis, pai do médico. Do médico, doutor Niro Reis, Doutor meu Niro querido Reis. amigo Exatamente. de vizinhança, crescemos juntos. Ele Plástico. não, ele é cirurgião plástico, né? Não otorrino, não?
Eu acho que é porque ele faz também. Está ali na Apodi. É Apodi? Não, Jundiaí com Rodrigues Alves. Na esquina. É uma referência também. E aí? Isso aí, eu acho. Querem perguntar mais alguma coisa? Lembrando mais de alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Não lembro. Quem pode dar depoimento Eu lembro muito de Marina já adolescente, que é a filha dele, a primeira neta, né, que ficou lá na casa do papai muito tempo. E aí ela já, não sei se estava namorando, aí ele disse, olha, Marina, a partir de hoje, você diga que é para Marina, Mônica, Daniele, que é a filha de Cláudia, registrar que horas que vai sair e que horas vai voltar e aonde vai. Eu digo Manuel de Brito. Né? Manuel de Brito se teve ainda com a cabeça boa, aquele outro médico foi Genibaldo, né? Genibaldo disse que... Paulo Xavier vai dando. Genibaldo Barros disse que estudou também na Bahia. E quando chegou, o papai já estava, né? Aí quando o Genibaldo chegou, o papai já estava lá. O papai que acolheu ele, que protegeu. Porque naquela época os trotes eram violentos. Sim. Ele foi antecessor de Antônio Carlos Magalhães, o senador, que era médico. Aí disse que o trote em cima dele foi pesado. Eles que amarraram ele numa cerca de arame farpado e tocaram fogo em volta dele. Fizeram uma fogueira. E também quem estudou com ele na mesma sala foi Valdir Pires, que foi ministro, foi governador da Bahia, foi colega dele de escola. A gente vai deixar essa parte mais intimista por vocês, por netos, para quem conviveu com o Dr. Edson. Aí assim, Edson, Cristina, Edson, João Luiz, porque passaram 30 anos com ele na cadeira, nas cadeiras de medicina, entendeu? Então tiveram contato diariamente. Tem muitos médicos, todos os médicos que se formaram de 1960 ou 61, quando saiu a primeira turma, até 98, foram alunos dele. Aí pega essa turma todo dia para falar, não cabe não. Ele formou psiquiatra, a Elia Mônica, né, que passou lá no hospital. Isso depois vai Luiz. Porque foi bacana. Elia Mônica, Luiz, Elson e Regina. É isso, olha só. Eu acho que cada vez mais torna o que eu vou conhecendo do Severino Lopes mais enriquecedora. Esse repertório que vai se trazendo, que é uma opinião, é um testemunho, é uma análise, para usar os termos da psicologia, não é? Que a gente vem recebendo de todos os funcionários que trabalham. Os alunos dele, como o Dr. Edson, Dr. Jair, que conviveu com ele há muito tempo, quem trabalha mais tempo do que eu, nossa equipe que está lá no hospital também. E isso vai trazendo cada vez mais orgulho de fazer parte também, por mais que eu esteja chegando aqui nessa história toda, eu estou aqui na pontinha, no final, assim, de estar fazendo parte dessa história e contar a história do Severino Lopes para todo mundo. Quando a gente começou a falar, disse assim, olha, quando a gente vai fazer um trabalho desse, existem 2 tipos de personagens difíceis. Aquele que ninguém conhece, que diz o seguinte, tem gente que diz assim, eu quero fazer o centenário do meu pai. Mas quem foi seu pai? Não, foi meu pai. Tipo, peraí, como é que a gente vai extrair conteúdo disso aqui para fazer? E daquele que tem muito para contar, porque você precisa colocar limites. Temos 4 pessoas nessa mesa, mas acho que caberiam 100, 200, 300 para falar disso daqui. E a gente tem que fechar um pouco o livro. A gente diz, olha, vai ter que parar de captar depoimento, porque não cabe mais. Não tem como, o livro tem limite físico de páginas. Então tem tanta história que eu faço como sempre, faço as palavras de Sêmio as minhas. Eu quero estar aqui nos 150 anos, porque a gente vai ter mais espaço para contar. Os 200 não sei se eu chego, não, né? Mas de 150 acho que espero estar aqui para contar essa história, porque tem muita coisa para contar ainda. Maravilha. Obrigado a vocês, filhos, e obrigado a quem está assistindo a gente por prestigiar a gente contando essas histórias e resenhas do Dr. Severino, que tem mais, viu, aqui no canal do Hospital Severino Lopes. Isso aí, obrigado, pessoal. Maravilha.